Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Lord of Mysteries, capítulo 141. Pesadelo. Exausto, Klein dissipou a barreira de espiritualidade, permitindo que o vento frio soprasse em seu rosto. O cheiro de grama e árvores que o vento carregava o revitalizou. Ele esfregou o quente artefato selado 30782 com as mãos e suspirou para si mesmo. Quem teria pensado que haveria uma gota de sangue de um deus neste emblema? Devo assumir que os especialistas da Igreja do Eterno Sol Ardente devem ter tentado procurar por esse item no passado, mas não conseguiram encontrá-lo. Klein alongou o pescoço. Ele não se atreveu a tentar mais nada, mantendo o emblema sagrado do Sol Mutante no bolso interno do seu casaco. Sua mão seguiu uma corrente pegando o relógio de bolso de prata com folhas de videira. Ele o abriu e viu que ainda havia uma hora antes do turno do coletor de cadáveres. Fry, preciso de 2 fósforos para sustentar minhas pálpebras. Esse é um efeito colateral dessa experiência de quase morte. Klein não tinha outras ideias. Tudo o que pôde fazer foi tirar uma pequena garrafa de metal de um pequeno bolso escondido, a abrir e aproximar do nariz. Um cheiro pungente, uma mistura de menta e desinfetante, entrou rapidamente em seu nariz, fazendo Klein se arrepiar. Seus sentidos foram sacudidos, fazendo-o esquecer de seu cansaço temporariamente. Ele havia aprendido essa fórmula com o coletor de cadáveres, Fry. Chamava-se óleo de Kelag e podia ajudar uma pessoa a ignorar o mau cheiro de cadáveres podres, além de refrescar e clarear a mente. A hora seguinte pareceu uma tortura. Klein andou de tempos em tempos e foi picado pelos mosquitos na floresta inúmeras vezes. Finalmente, ele viu Fry, com seus cabelos pretos e olhos azuis, saindo da cidade, usando um blusão e segurando uma bengala. Mesmo que Fry ainda parecesse um cadáver vivo, Klein sentiu como se estivesse olhando para seu salvador. Ele cobriu a boca e soltou um bocejo, deixando seus olhos marejados. Ele então se aproximou e tirou o artefato selado 30782 do bolso. O que aconteceu? Perguntou Fry enquanto olhava para o rosto pálido de seu parceiro. Klein suspirou e disse: acabei de fazer meu turno no portão Chanis na noite anterior e não dormi muito bem pela manhã, então estou bem cansado. Ele não deu mais detalhes e mudou de assunto. Devo ir para o meu próximo turno daqui a 4 horas? 7 horas. O capitão não precisa dormir à noite. Fry pegou o emblema sagrado do Sol Mutante. Fico feliz que alguém goste de ficar acordado até tarde. Klein zombou do capitão internamente. Ele então se despediu de Fry e caminhou em direção à cidade. No caminho de volta para a pousada, ele pegou o relógio de bolso novamente e verificou as horas. 10 minutos antes do combinado. Que indivíduo legal! Klein riu e acelerou o passo. Ele retornou à pousada e abriu a porta entreaberta. O dono do estabelecimento o observou enquanto caminhava para o segundo andar antes de entrar no quarto. Ele tirou o casaco e os sapatos depois de trancar a porta, e sem nem mesmo tomar banho, caiu diretamente sobre a cama. Sua respiração ficou pesada em apenas alguns segundos, depois se tornou longa e pacífica. Em seus sonhos, Klein retornou à Terra, onde estava jogando um jogo que ainda não havia conseguido completar. Um copo de refrigerante e um prato de asas de frango apimentadas estavam à sua esquerda. À sua direita, uma tigela de arroz e sopa de broto de bambu amargo com carne. Ele não gostava de brotos de bambu amargo, mas gostava de sopa com fatias de carne. O sabor refrescante e o pouco de gordura da carne eram tentadores, um complemento perfeito para o arroz. Ele poderia comer uma tigela extra de arroz se fosse combinada com um bom molho. No momento em que Klein estava prestes a desfrutar de seu jantar e continuar jogando, seu sonho mudou novamente, apresentando-lhe o layout interno do número 2 da Rua Narciso. De repente, Klein ficou alerta, ciente de que estava sonhando. Ele se viu sentado ao lado da mesa de jantar, com uma cópia do Tribunal Diário de Tinge em suas mãos. À sua frente, havia uma tigela de ensopado de rabada com tomate, costeletas de cordeiro fritas na panela, purê de batatas e pão de trigo. Ele subconscientemente virou-se para olhar para a porta, repentinamente notando uma figura do lado de fora da janela da sala, olhando silenciosamente para dentro da casa. Klein ficou chocado. Ele imediatamente reconheceu seu capitão, Dan, com seus olhos cinza. Metade de seu rosto estava pressionado contra a janela enquanto ele silenciosamente observava as pessoas no interior. Capitão, será que você poderia não assustar alguém nos seus sonhos? Esta é sua maneira de agir como um pesadelo? Pensou Klein,
encontrando algo do que rir em sua exasperação. Ele então pegou um bocado de ensopado e colocou na boca. Ah, esta é a minha comida! Ele suspirou para si mesmo, entendendo por que de repente ficou alerta em seu sonho, porque a cena dele na Terra havia desaparecido. Ele ficaria naturalmente consciente quando alguém invadisse seus sonhos. Nesse momento, Dan deixou seu lugar na janela e entrou diretamente na casa. Usando seu blusão preto, ele andou silenciosamente até ficar de frente para Klein. Ele tirou o chapéu e assentiu antes de se sentar. Ele não fez cerimônia, pegando talheres e limpando rapidamente o ensopado, costeletas de cordeiro e o pão de trigo da mesa. Klein olhou estupefato, sem saber o que o capitão estava fazendo. Ufa! Dan exalou em satisfação e deu um joinha para Klein. Ele então pegou seu cachimbo e um palito de fósforo antes de dar uma tragada. Ele exalou uma nuvem de fumaça e se levantou, colocou o chapéu e fez uma reverência antes de sair de casa e do sonho. Klein olhou para as costas do capitão, incapaz de se recompor por um longo tempo. Ele olhou para os pratos vazios e instintivamente quis conjurar a comida que ele tinha acabado de comer. Mas desta vez, o ensopado de rabada, as costeletas de cordeiro e o purê de batatas não apareceram em seu sonho. Foi completamente comido? Um pesadelo pode fazer isso? Klein fez uma careta e pensou, frustrado. Então o objetivo do capitão era me impedir de jantar no meu sonho? Isso com certeza é um pesadelo. Esse método de agir como um pesadelo com certeza é criativo. Ele soltou uma risada e saiu do sonho, adormecendo novamente. Por volta das 5:30 da manhã do dia seguinte, Klein não teve escolha a não ser acordar cedo, tomar café e comer torradas e bacon. Depois disso, saiu apressado da cidade para substituir Dan. Às 7 da manhã, eles se prepararam para voltar para Tingen. Ainda não eram nem 10 horas quando chegaram à rua Zouteland, 36. Fry sentou-se atrás da máquina de escrever, depois que Dan, o mais energizado do grupo, devolveu o artefato selado 3-0782 para o interior do portão Chanis. Ele aproveitou o fato de que os funcionários ainda não haviam chegado para poder escrever um relatório sobre a missão e as reivindicações das despesas relacionadas. Klein olhou de lado, satisfeito com a constatação de que os itens que ele havia gasto estavam na lista, incluindo os materiais que ele usou para afastar os insetos e mosquitos. Ele não voltou para casa imediatamente, pois havia combinado de encontrar o Dr. Dexter do asilo à 1 da tarde, no local previamente acordado por meio de uma carta codificada. Depois ainda a reunião do clube do tarô às 3. Por que o chefe de uma sociedade secreta tem uma vida tão cansativa? Pensou Klein consigo mesmo. Ele tirou uma soneca de 2 horas na sala de descanso dos falcões noturnos para recuperar o sono perdido. Ele não esqueceu as informações que havia obtido no dia anterior, mas também não estava preocupado em esquecer, pois a informação poderia ser recuperada via divinação. O que ele temia era de desconsiderar a existência dessa informação e até perder a capacidade de divinar sobre ela. Por isso, ele recordou as informações mais uma vez antes de dormir, para reforçá-las. Essa também foi a razão pela qual Klein insistia em fazer uma revisão toda semana e reorganizar todas as informações que sabia. Depois do almoço, ele deu uma olhada no relógio de bolso e saiu da companhia de segurança Blacktor para ir clube de tiro, na rua Zouteland, número 3. Klein entrou na área de recepção depois de abrir a porta, mas não foi diretamente para o campo de tiro pertencente aos falcões noturnos. Em vez disso, ele encontrou um assento no corredor enquanto esperava pacientemente com sua bengala preta em mãos. Ele havia marcado um encontro com Dexter no clube de tiro da rua Zouteland. Ele havia combinado o encontro através de cartas manuscritas. Sempre que Klein precisava encontrá-lo, ele escrevia para o Dr. Dexter Gooderia no lugar do membro da família de um paciente, perguntando sobre uma condição única chamada transtorno dissociativo de identidade. Em sua carta, Klein usava vários métodos para mencionar o termo espectador, além de uma marca oculta de tinta para autenticar sua identidade. A carta também mencionava casualmente um horário para se encontrarem. Quanto ao local do encontro, eles já haviam decidido isso na primeira vez que se conheceram. Se Klein achasse que havia necessidade de mudar o local, ele mencionaria isso quando se encontrassem pessoalmente. Quando Dexter Gooderian precisava encontrá-lo para assuntos não urgentes, ele podia enviar uma carta ao pabicão de caça ou ao clube de tiro. O destinatário seria marcado como o Sr. Ornassis, que Klein pegaria em datas programadas. Em situações urgentes, ele poderia entregar a carta diretamente ao chefe do pabicão de caça, Urai,
e mencionar sua busca por mercenários. Dessa forma, Urai, que era associado aos Falcões Noturnos, entregaria imediatamente a carta à companhia de segurança Blacktor. Depois de alguns minutos, Klein viu o refinado Dexter entrar no clube de tiro. Ele usava um chapéu preto e um smoking justo, e tinha uma bengala incrustada com prata nas mãos bem como um par de óculos de armação dourada no rosto. Dexter andou pelo clube sem chamar atenção e viu Klein, que assentiu levemente. Ele então retraiu o olhar e caminhou até o balcão, habilmente solicitando um campo de tiro e alugando uma arma. Esta não era sua primeira visita. Pequeno campo de tiro 7,3 soli por hora. A taxa para alugar um revólver é de 1 soli e 7 centavos por hora e contém 6 munições. A recepcionista rapidamente atendeu ao pedido. Depois que Dexter confirmou que estava alugando os itens por 1 hora e pagou a taxa de 10 soli, ele pegou o revólver e as balas extras e foi levado ao respectivo campo de tiro pelo funcionário. Klein esperou mais 5 minutos antes de se levantar lentamente. Ele pegou sua bengala antes de caminhar para o pequeno campo de tiro número 7 e bater na porta. A porta foi aberta revelando uma pequena fenda, com um rangido. Dexter olhou em volta cautelosamente, e só depois abriu a porta completamente. Klein entrou imediatamente, trancando a porta atrás de si. Boa tarde, Sr. Dexter, disse ele, pegando uma nota de 10 soli e a entregando para Dexter. Não permitiríamos que nossos associados pagassem taxas do próprio bolso. Por que posso reivindicar compensação? Ele acrescentou em seu coração. Dexter não recusou. Ele pegou o dinheiro e perguntou com pesar. Sr. Moretti, por que você pediu para me encontrar? Lord of Mysteries, capítulo 142. Associação. Klein obviamente não poderia simplesmente pedir a fórmula telepata logo de cara. No entanto, ele também não escondeu sua intenção. Afinal, o homem à sua frente era um espectador, ele não seria enganado tão facilmente. Rudy Eugen se comportou de maneira incomum recentemente? Ele primeiro perguntou a Dexter Guderian sobre o paciente no asilo que era membro dos alquimistas da psicologia. Dexter examinou os olhos, expressão e gestos de Klein. Ele pensou e então disse, não, ele está agindo normalmente. Francamente, acho que se ele realmente quisesse deixar o asilo, poderia imediatamente se comportar de maneira saudável e normal. Mas ele não fez isso e continua a permanecer no asilo. Parece que ele está tratando todos os pacientes. Sim, pacientes que exibem pensamentos caóticos, violentos ou anormais parecem estar melhorando. Talvez Rudy Eugen esteja tentando treinar seus poderes de Beyonder com esse método. Psiquiatra, sequência 7 de espectador? Talvez até mais alto. Como Rudy Eugen não é médico no asilo, mas entrou como paciente, significa que ele não sabe sobre o método de atuação. Deve ser como Dexter supôs, ele provavelmente está treinando suas habilidades de Beyonder e é apenas semelhante ao método de atuação. Até certo ponto, isso poderia diminuir a influência negativa da poção. Por isso, Rudy Eugen decidiu apenas tomar o asilo como sua casa. Klein mostrou abertamente que estava pensando profundamente sobre o assunto de Rudy Eugen. Porque isso faria Dexter Guderian sentir que ele sabia e entendia muito, fazendo-o parecer insondável. Com isso em mente, Klein fez outra suposição, os alquimistas da psicologia não conheciam o método de atuação. Afinal, mesmo o membro principal de sequência 7 não tinha conhecimento sobre o assunto. Nesta era com poucos Beyonders, sequência 7 era considerada de nível intermediário em qualquer organização secreta. Eles eram importantes o suficiente para conhecer assuntos cruciais, especialmente aqueles que poderiam ajudar os membros a resistir à perda de controle. Além disso, os alquimistas da psicologia eram uma organização secreta que só havia sido estabelecida nos últimos 300 anos ou até menos. Era compreensível que não tivessem compreendido ou deduzido o método de atuação. A única organização que apresentou explicitamente o método foi a Ordem Secreta, que era uma organização antiga que tinha mais de 1500 anos de história e podia ser rastreada desde a época anterior. A Igreja da Deus é ainda mais antiga que a Ordem Secreta. Apenas a Carta dos Santos da Revelação da Noite Eterna indica claramente que tem quase 3000 anos. Isso sem mencionar as lendas míticas antes disso. Como uma igreja tão antiga não conseguiu descobrir o método de atuação? Durante a longa história de uma grande organização, deve ter havido membros que experimentaram várias possibilidades, como a mídia espiritual dali. Eles podem não ter entendido o princípio do método de atuação em detalhes, mas atuaram corretamente o nome da poção,
tendo descoberto a essência através do bom feedback que receberam. Como isso se acumula através das gerações de falcões noturnos, a menos que os superiores fossem um bando de babuínos de cabelos encaracolados, seria impossível não deduzir o método de atuação. Os pensamentos de Klein fizeram a conexão e ele de repente se chocou. Para os falcões noturnos que não conheciam o método de atuação, alguém como a mídia espiritual dali era um gênio, um exemplo que um membro comum não podia imitar. Portanto, ninguém suspeitava que a experiência de Dali e outros pudesse ser adaptada para seu próprio uso. Mas para aqueles que conheciam o método de atuação, isso seria extremamente estranho. Klein acreditava que, na longa história da Igreja da Deusa da Noite Eterna, médium espiritual Dali definitivamente não era o primeiro membro a ter usado o método de atuação para digerir rapidamente as poções de sequência baixa. Ela pode nem estar entre os top 10 ou top 50. Isso não faz sentido. A menos que Dali não entendesse o método de atuação sozinha, mas tivesse a orientação de outras pessoas. Então, pode-se concluir que todo membro da Catedral Sagrada segue as crenças do passado, acreditando na experiência de seu antecessor, e não ousando se rebelar contra seus ensinamentos. Afinal, rebelião implicaria a perda de controle na maioria das vezes. Sim, além dessa explicação, há outra possibilidade. Os superiores da Igreja ocultaram o método de atuação por algum motivo. Preciso folhear alguns registros e procurar exemplos de Beyonders da Igreja da Deusa da Noite Eterna digerindo rapidamente suas poções, bem como seu resultado final, pensou Klein com uma máscara de solenidade. Daxter olhou para ele, esperou alguns minutos e perguntou curiosamente: Oficial, há algum tipo de problema com as ações de Rude Eugen? Por enquanto, não. É que isso me fez pensar em outros assuntos, respondeu Klein, sorrindo. Ele deixou suas suspeitas de lado. Em vez disso, ele perguntou: houve alguma ação dos alquimistas da psicologia recentemente? Fora uma pequena reunião em Ava para trocar itens e experiências. Não, respondeu Daxter honestamente. Klein assentiu levemente e fez outra pergunta. E a sua própria situação? Daxter controlou sua expressão quando respondeu: não muito boa. Ainda ouço alguns delírios e tenho algumas ilusões. Se não fosse um médico especializado em saúde mental, poderia até pensar que tenho algum tipo de distúrbio. Enquanto falava, seu rosto ficou solene. Eu segui as instruções de Rude Eugen para ignorar essas ilusões e delírios, o que me fez sentir muito melhor, mas eles ainda afetam meu sono, e eu me tornei mais irritado e temperamental. Não me sinto como eu. Sinto como se um novo eu está crescendo a partir de dentro, ou talvez possa ser descrito como um novo personagem. Estou muito preocupado e aterrorizado com o fato de poder um dia subitamente perder o controle. Como previ, nem precisei divinar para ver isso acontecer. Depois de se preparar para isso, Klein sorriu e disse: você não precisa se preocupar, é um membro subsidiário dos Falcões Noturnos agora. Há benefícios para você. Como uma organização antiga, dominamos muitos métodos para evitar que perca o controle. Não é 100% eficaz, mas definitivamente o ajudará. Além disso, estou disposto a compartilhar com você minha experiência pessoal. Você deve saber que o homem diante de você precisou de apenas um mês para se livrar das correntes das ilusões e delírios, e elas não ressurgiram. Você deve saber de Rude Eugen e seu grupo que isso é muito difícil. Para o telepata sequência 8, Klein se gabou um pouco. Oficial, há um pouco de mentira no que você disse, mas a maior parte é verdade, disse Daxter de repente, calmo. O que você quer de mim? É difícil mentir para um espectador, Klein respondeu com um sorriso. Não é algo que só eu quero. A senhorita Justiça também quer. Claro, ele sabia que Daxter definitivamente assumiria que o esquadrão dos Falcões Noturnos queria algo. Se seu método é realmente eficaz, e os itens ou informações que você deseja estão ao meu alcance, Daxter ponderou suas palavras enquanto falava. Eu lhe darei as vantagens com antecedência, disse Klein diretamente. Queremos a fórmula telepata. Ele não iria esconder a fórmula da poção, mas contaria ao capitão. Ele diria ao capitão que Daxter a usou em troca de sua experiência pessoal em controlar a poção. Durante o procedimento, Klein definitivamente verificaria a fórmula e acidentalmente a memorizaria. Além disso, ele usaria o fato de ter usado sua experiência pessoal em troca da fórmula para ganhar mérito com os Falcões Noturnos. Nessa altura, com seus méritos anteriores, ele pode nem precisar fazer esforço extra para solicitar a fórmula palhaço e os ingredientes principais. Uma fórmula por 2 transações sei lá, uma boa barganha, pensou Klein alegremente.
Daxter olhou nos seus olhos e ficou quieto por um tempo antes de dizer: Você é muito franco. Vou tentar o meu melhor para obter a fórmula, mas não tenho certeza de quanto tempo vai demorar. Se ficar muito perigoso, espero poder substituí-la por outra coisa. Sem problema. Klein não pretendia forçar o pedido ao homem. Ele então descreveu o método de atuação vagamente. A chave para resistir à perda de controle está no nome da poção. Temos que compreender e aprender seu verdadeiro significado. Você não pode entendê-la completamente pensando nisso, deve ser entendida através da experiência. Por exemplo, como espectador, você precisa entender que é apenas um espectador, não um ator. Como um espectador deve agir é algo que você precisa descobrir por meio de tentativas e experimentações para deduzir os princípios exigidos. A partir daí, cumpra-o estritamente. Daxter ouviu atentamente. Então, ele comentou: essa é uma nova maneira de olhar para as coisas. E, estou disposto a usar a palavra teoria para descrever o que você acabou de dizer. Isso é como uma teoria de uma peça e ópera. Eu vou tentar, e espero que ajude. Se realmente funcionar, farei o possível para obter a fórmula telepata. Que a Deus o proteja. Klein desenhou uma lua carmesim em seu peito. Klein não solicitou a fórmula da poção psiquiatra também, porque sabia que era uma tarefa que Daxter não poderia concluir com sua posição atual. Ele poderia acabar o expondo se não fosse cuidadoso. Assim, ele planejava dar um passo de cada vez, ajudando Daxter a alcançar uma posição mais alta nos alquimistas da psicologia lentamente. Então, os benefícios a longo prazo seriam abundantes. Klein olhou para fora através do olho mágico na porta, depois saiu rapidamente e virou-se para o pequeno campo de tiro designado aos falcões noturnos. Ele entrou e trancou a porta. Seu rosto ficou sério mais uma vez. Enquanto estava pensando sobre a razão pela qual a Igreja da Deusa não havia desenvolvido método de atuação, ele percebeu outra coisa que havia deixado passar. Ele cometeu esse erro porque havia obtido dois fatores cruciais em ordem inversa. Isso fez deixar de fazer uma consideração adicional. A primeira questão foi que a família Antigonus foi destruída pela Igreja da Deusa da Noite Eterna. A segunda questão era que a família Antigonus possuía a sequência vidente, ou pelo menos a maior parte dela. Como houve um longo período de tempo entre o momento em que Klein aprendeu os dois fatos, ele quase não os juntou. Por isso, ele ignorou algo que deveria ter sido bastante óbvio. Como a família Antigonus havia obtido a maior parte do caminho da sequência vidente, como é possível que a Igreja da Deusa da Noite Eterna tenha recebido apenas a sequência 9, vidente? Eles deveriam ter conseguido mais do que isso como espólios de guerra. Se um membro da Ordem Aurora obteve a fórmula palhaço do caderno mágico da família Antigonus, o que dizer da Igreja que destruiu toda a família Antigonus? Mesmo que a família Antigonus estivesse bem preparada e escondesse suas coisas mais valiosas no pico mais alto da montanha Ornacis, a Igreja da Deusa da Noite Eterna não deveria ter ganhado tão pouco. Eles foram os que mataram os membros da família Antigonus. Além disso, é possível fazer os mortos falarem. Lord of Mysteries, capítulo 143. O tradutor em tempo real do louco. Klein andou ao redor do pequeno campo de tiro enquanto refletia sobre a intenção da Igreja da Deusa da Noite Eterna em relação ao caminho vidente. Eles não querem que os falcões noturnos escolham esse caminho, ou não querem que Beyonder se tornem poderosos por esse caminho. Assim, eles apenas revelaram a poção da sequência 9, vidente, que é claramente de suporte. O capitão também mencionou que a Catedral Sagrada pode ter as fórmulas subsequentes. Não, eles nem forneceram os nomes das poções 8 e 7 nas informações confidenciais que li. Eles meramente descreveram as características de batalha de cada sequência. Em outras palavras, eles não querem que os que estão sob eles percebam que a Igreja possui as fórmulas. Existe a possibilidade de os falcões noturnos que escolherem esse caminho se tornarem espíritos vingativos para a família Antigonus, e assim, os superiores da Igreja tomaram uma decisão como essa? Ou poderia haver algum outro motivo? De repente, Klein sentiu-se incrivelmente desconfiado, com uma intensa cautela e vigilância, em relação aos superiores da Igreja. Ele começou a reconsiderar se deveria entregar abertamente o pedido especial para se tornar um palhaço. Se há algum segredo aterrorizante por trás disso, não estaria pulando no fogo por vontade própria? Francamente, não sou uma pessoa que pode ser colocada sob rigorosa investigação, mas a filial de Tinge entregou a fórmula da poção palhaço à Igreja. Qualquer vidente que soubesse disso iria querer avançar. Isso não é normal?
A sequência 8 ainda é considerada uma sequência baixa, por isso não deve atrair muita atenção. O único problema é que eu levaria apenas um mês para digerir completamente a poção e enviar uma solicitação especial. Se os superiores estiverem familiarizados com o método de atuação, eles serão capazes de perceber o que eu fiz imediatamente. Claro, tenho uma desculpa, eu conheço a mídia espiritual dali, afinal. Velho Neil, que é rigoroso em cumprir a máxima do espreitador de mistérios, também é meu amigo. A afirmação de que me inspirei neles e refinei o método de atuação não é muito difícil de acreditar. Sim, até Dali recebeu a atenção dos superiores apenas depois de mostrar sinais de digerir uma poção de sequência 7 em 3 anos, e agora está sendo nutrida para se tornar uma futura arcebispa. Estar no nível de palhaço não deve chamar muita atenção para mim, a menos que eu digira totalmente a poção palhaço em alguns meses, dando a eles a confirmação de que eu realmente dominei o método de atuação. Em outras palavras, candidatar-se à poção de palhaço não é uma jogada arriscada. Posso continuar com esse plano, mas devo prestar atenção a isso no futuro. Terei que dar um passo de cada vez, vou fazer uma divinação em casa. Klein se recompôs e tirou o revólver do coldre antes de continuar com sua prática em manutenção de áreas de tiro. A qualidade do revólver que obteve de seu colega de escola, Welch, era inesperadamente boa. Ele não ficaria surpreso se durasse por bastante tempo. Obviamente, ele teve que acreditar Dan e Leonard por ensiná-lo a cuidar de um revólver. Para ser honesto, não importa se está danificado, pois é o tipo de coisa que posso pedir compensação. Klein olhou para o alvo, guardou o revólver e saiu do clube de tiro. Ele pegou o transporte público de volta para a Rua Narciso número 2. Antes de chegar ao seu destino, ele viu uma jovem dama andando pela porta. Esta dama estava com um vestido azul rendado, além de um chapéu de veludo fino. Era colega de classe de Melissa, Elizabeth, que tinha um adorável rosto rechonchudo. Ela se aproximou rapidamente quando viu Klein chegar, tirando o chapéu para revelar seu rosto alegre. Ela parou por 2 segundos antes de sorrir. Boa tarde, Sr. Moretti. Acho que você acabou de voltar da cidade de Lamude, certo? Sinto muito. Voltei de manhã, Klein sorriu. Não, eu vim da rua Zouteland. Sim, essa foi uma resposta muito honesta. Ele riu para si mesmo. Elizabeth congelou por um momento, depois disse com entusiasmo. Parece que me enganei. Vim te procurar porque queria lhe dizer que não tive aquele pesadelo na noite passada. Eu não sonhei mais com o cavaleiro de armadura preta. Foi exatamente o mesmo que o resultado da sua divinação. Claro, aquele espectro foi completamente purificado pelo artefato selado 30782. Eu não poderia canalizar seu espírito, mesmo que estivesse lá, muito menos seu sonho. Klein riu e respondeu gentilmente. Estou feliz que esteja livre de seus problemas. Também estou muito satisfeito com minha divinação de ontem. Obrigada mais uma vez. Bem, tenho que ir agora, ainda tenho aulas à tarde. Tchau, Sr. Moretti. Vou visitar Melissa quando tiver tempo. Elizabeth saiu alegremente, alugando uma carruagem ao lado da rua. Quando a carruagem começou a andar, ela sorriu e pensou com orgulho. Melissa definitivamente não sabe o quão bom seu irmão é. Parece que minha explicação de agora foi inútil. As jovens preferem confiar em sua intuição e nas verdades que estão em sua mente. Depois de ver Elizabeth embarcar na carruagem, Klein abriu a porta da casa e foi para o seu quarto. Ele descansou um pouco antes de começar a consolidar tudo o que havia acontecido na semana anterior, incluindo as perguntas que ainda precisava resolver. Depois de concluir a tarefa, ele queimou suas anotações, pegou o relógio de bolso e o abriu. 2:30? Ainda faltam 15 minutos. Vendo que ainda tinha tempo, Klein vestiu o terno mais antigo e foi para a padaria Smirin na rua Cruz de Ferro para comprar uma xícara de chá gelado da Sra. Wendy. Ele bebeu seu chá quando voltou, depois selou seu quarto com uma barreira de espiritualidade às 2:45, deu 4 passos no sentido anti-horário e entrou no mundo acima do nevoeiro cinzento. No tranquilo e antigo palácio, Klein conjurou um pedaço de pele de cabra e escreveu uma declaração de divinação. Eu deveria obter a poção de palhaço através dos falcões noturnos. Ele pousou a caneta, desembaraçou o pêndulo espiritual em seu pulso e o segurou firmemente com a mão esquerda, permitindo que o topázio ficasse suspenso logo acima do pedaço de pele de cabra. Então, recitou a declaração 7 vezes. Seus olhos escureceram e o pêndulo começou a girar no sentido horário. É uma resposta positiva, então é apropriado.
Mas será difícil dizer sobre as sequências seguintes. Eu deveria desenvolver seriamente meu clube de tarô. Klein fez outra divinação para confirmar a resposta. Depois disso, ele tocou a estrela vermelha escura representando o sol. Ele queria trazer o jovem da cidade de prata cedo e perguntar se ele revelou o que havia acontecido neste mundo ao conselho de 6 membros. Se não tivesse, Klein daria a ele uma maneira melhor de saber a que horas as reuniões começariam. Em uma sala da casa dos Berg na cidade de prata, Derek se sentou silenciosamente ao lado de sua cama, esperando a convocação do louco. Para evitar estar perto de alguém, ele nem saiu de casa depois que voltou. Ele quase terminou toda a comida que havia em sua residência. Suportando a fome e ouvindo os grunhidos de seu estômago, Derek sentiu como se fosse um cadáver vivo vagando por uma planície escura. No entanto, ele permaneceu calado e nem se levantou. Naquele momento, ele viu uma cor vermelha escura se espalhar no ar, engolindo-o rapidamente. Um mundo cinzento, sem limites, frio e solitário apareceu em seu campo de visão mais uma vez. Sentado no assento da honra, o louco, obscurecido pela espessa neblina, apareceu à sua frente mais uma vez. Klein estava satisfeito por sua convocação não ter sido interrompida. Ele também confirmou que não enfrentou nenhum perigo imediato. Sol, nos encontramos novamente, disse ele sorrindo, usando o Jotun. Derek ficou chocado com o que tinha acontecido. Ele abaixou a cabeça. Você é um louco que mantém sua palavra. Os outros membros chegarão daqui a pouco. Antes disso, vou confirmar algumas coisas com você. Dessa vez, Klein usou a língua Loen, mas desejou que o espaço misterioso a traduzisse para Jotun. As palavras ecoaram no ar, chegando a Derek em Jotun. Ele perguntou curiosamente, qual o problema? Bem, agora que adquiri um certo grau de domínio sobre Jotun, o espaço misterioso acima do nevoeiro cinzento pode traduzir o que eu digo em tempo real. Isso significa que não terei que me preocupar com justiça e o enforcado não entendendo o que Sol diz. Por que um chefe como eu tem que trabalhar tão incansavelmente? Klein beliscou a ponte do nariz. Ele riu, balançando a cabeça. Vou permitir que você recite meu nome. Lembre-se dos encantamentos que vou lhe contar. O louco que não pertence a esta época, o misterioso soberano acima da névoa cinzenta, o rei do céu e da terra que brande a boa sorte. As pupilas de Derek se contraíram quando ouviu isso, mas ele não se atreveu a se distrair. Ele recitou repetidamente em seu coração, e depois ainda confirmou com o louco. Você terá que fazer um ritual simples e recitar meu nome quando voltar à Cidade de Prata. Eu o notificarei com antecedência para futuras reuniões. Você não precisa prestar muita atenção a isso em outros dias, nem precisa evitar estar próximo de alguém. Quando receber minha notificação, isole-se dentro de 1000 batimentos cardíacos. Klein disse a ele o método que vinha pensando sobre há algum tempo. Isso era essencialmente uma resposta a uma oração. Como tinha que considerar a situação em relação à Cidade de Prata, além de economizar tempo, Klein optou por omitir os outros passos do ritual, já que era um apelo dirigido a ele. 1000 batimentos cardíacos. Murmurou Derek para si mesmo. Klein descreveu a ideia geral do clube de tarô a Derek, depois pegou o relógio de bolso e olhou as horas. Derek congelou por um tempo, olhando instintivamente para o maravilhoso item. Quando as 3 horas se aproximaram, Klein estendeu a mão e tocou nas estrelas vermelhas escuras representando a justiça e o enforcado. Derek não piscou ao testemunhar isso. Ele viu a luz irromper em frente ao seu lado, e 2 figuras nebulosas se estenderem. Audrey Hall examinou o ambiente e de repente congelou. Ela então ouviu a voz sempre calma do Senhor Louco. Este é o nosso mais novo membro, seu codinome é Sol. Esta é a Senhorita Justiça, e esse é o Senhor Enforcado. Novo membro? Audrey ficou chocada no começo, depois o choque imediatamente se transformou em alegria. Ela ficou muito animada ao ver o desenvolvimento do clube de tarô, se sentindo como uma protagonista. O enforcado Alger franziu as sobrancelhas, um pouco chateado que o louco apresentou um novo membro tão de repente. Ele poderia pelo menos ter mencionado isso para nós. Mas uma grande figura como o Senhor Louco não teria que se preocupar com nossos sentimentos, ele pensou exasperado antes de dar uma simples saudação à justiça e ao sol. Nesse curto processo, Audrey entrou em estado de espectador e prestou muita atenção ao mais novo membro, Sol. Ele deve ser bem jovem. Sua linguagem corporal me diz que está um pouco nervoso e contido. Mas mantém um ar tolerável de silêncio, dando a sensação de um lobo solitário.
Sim, um lobo solitário, pensou Audrey enquanto olhava para o louco, sentado no final da longa mesa de bronze. Ela disse com alegria, Senhor Louco, encontrei mais 2 páginas do Diário do Imperador Roselli. Lord of Mysteries, capítulo 144. Acordo de 3 vias. Na verdade, havia 3 páginas, mas os caracteres eram muito complicados e difíceis de memorizar. Meu limite é de pouco mais de 2 páginas, eu me confundiria se memorizasse mais que isso. O resto terá que esperar até a próxima reunião, acrescentou Audrey em sua mente. Novas páginas do Diário de Roselli? A mente de Klein se agitou. Ele sorriu e perguntou, já sabendo a resposta, Senhorita Justiça, do que você precisa? Os olhos de Audrey brilharam de animação, mas ela respondeu de uma maneira reservada. Você sabe que em breve vou digerir completamente a poção espectador. Espero conseguir a fórmula da poção telepata para poder preparar os ingredientes com antecedência. Eu sei que não há muito conteúdo para 2 páginas do diário, e pode não ser igual ao valor da fórmula telepata, por isso lhe darei outra página. Também pagarei uma soma de dinheiro. Ela ainda estava para terminar o que dizia quando de repente sentiu que tinha se expressado mal. Ela não pôde deixar de se repreender mentalmente. O senhor louco é, no mínimo, uma figura importante que se aproxima da de um deus. Como poderia ser comprado por dinheiro? Por isso, Audrey não conseguiu manter seu estado de espectador, e acrescentou apressadamente com um gaguejar. Não foi isso que eu quis dizer. Senhor louco, o que eu quis dizer é que você pode determinar a compensação que deseja. Sim, foi isso que eu quis dizer. Eu gosto da sua sugestão anterior. Eu responderia sim, quando digerir completamente a poção espectador, você receberá a fórmula de que precisa. Eu tenho um subordinado, não, tenho que usar a palavra adorador, que soa mais impressionante. Ele está lidando com alguns assuntos que exigem dinheiro, e está à sua conta anônima no banco de Backlund. Sim, então vou me disfarçar e fazer uma conta anônima no banco de Backlund. Klein não respondeu imediatamente, mas ponderou suas palavras cuidadosamente com uma expressão insondável. O Banco de Backlund era um dos 7 principais bancos do Reino Loen e, como tal, possuía o direito de liberar transações. O Reino Loen estabelecia contas com recibos para cuidar dos negócios de transferência de dinheiro entre bancos dentro da mesma cidade de maneira centralizada. No entanto, diferentemente dos bancos da República em Tis, nem todos os bancos faziam parte da mesma liga. Os 7 maiores bancos mantinham esses direitos. Por isso, eles eram chamados de bancos de compensação, fazendo com que outros bancos necessitassem deles. Transferência de dinheiro de um local diferente, por outro lado, só poderia ser feita no mesmo banco. Isso seria completado por pagamentos entre filiais. Com a invenção da locomotiva a vapor e do telegrama, a eficiência dessas transferências foi drasticamente aprimorada. Nesse momento, Derek Berg, de repente falou, a fórmula da poção telepata? Telepata que segue para analista de psique? Audrey olhou para ele, intrigada. Você sabe sobre isso? Ao mesmo tempo, a senhorita Justiça notou um problema através de seu instinto de espectador. O jovem usou o antigo título analista de psique em vez do termo moderno psiquiatra. Esse sujeito é muito estranho. Audrey examinou todos os movimentos de Sol. Derek não achou que tivesse se comportado de maneira diferente, e respondeu seriamente. Eu posso lhe dar a fórmula. Então, ele se sentiu culpado por não poder fornecê-la imediatamente. Ele tentou o seu melhor para se explicar. É um caminho de sequência que se originou da raça dos dragões. E nossa cidade de prata já foi governada pela família imperial do Rei Gigante. Como sabe, gigantes e dragões são inimigos mortais. Portanto, a cidade de prata possui todas as sequências 9, 8 e 7. Eu tenho maneiras de obtê-las. Esse jovem. Eu já o avisei para não falar sem cuidado nem expor suas origens. No final, Klein queria estender a mão para cobrir seu rosto. Embora Sol pareça estar em muita dor, sendo muito maduro e silencioso para sua idade, ele é apenas um garoto. No entanto, isso esclarece uma coisa. As origens da sequência espectador derivam da raça dos dragões. Não é de admirar que o símbolo formado por estrelas atrás da cadeira da senhorita Justiça seja um dragão. A cidade de prata preservou bem a história. Klein manteve a postura de recostar-se no encosto da cadeira, enquanto ouvia atentamente a descrição de Sol. Na verdade, ele poderia facilmente ter impedido Sol de expor essas coisas.
Desde que ele não ajudasse na tradução simultânea, Justiça e o enforcado não o teriam entendido. No entanto, Klein adotou uma abordagem diferente. Ele achava que isso poderia ajudá-lo a consolidar efetivamente sua imagem poderosa e misteriosa na mente dos 3 membros. Por isso, ele escutou com um sorriso e não emitiu som algum. Rei gigante, raça dos dragões, a cidade de prata. Audrey ficou confusa. Ela primeiro olhou para o enforcado à sua frente, mas percebeu que ele também estava chocado e confuso por sua linguagem corporal. Ela olhou de soslaio para o assento da honra na longa mesa de bronze. Ela viu o louco sentado na cadeira alta, envolto em uma espessa névoa branca acinzentada. Seu braço direito estava no apoio de braço enquanto ele se inclinava para o lado com calmo. Ele não mostrou choque, curiosidade, pensamentos nem dúvida. Ele apenas olhou para eles com um sorriso. Ele sabe. Ele sabia tudo isso. Audrey e Alger fizeram o julgamento definitivo quase ao mesmo tempo. A cidade de prata. Nunca ouvi falar nesse lugar. Onde fica? Audrey sondou enquanto Alger ouvia atentamente. Naquele exato momento, a cabeça de Derek Berg também estava cheia de perguntas. Ele sabia que, fora o divino louco, Justiça e o enforcado eram algum tipo de Beyonder. Na terra abandonada pelos deuses, fora as pessoas da cidade de prata. Derek nunca tinha visto outro ser humano vivo. Então, ele respondeu, se vocês não são residentes da cidade de prata, de qual cidade-estado vocês são? Ai ai, Klein não pôde deixar de desejar suspirar novamente. Audrey tremeu os lábios, momentaneamente sem palavras. Sim, o significado oculto por trás da pergunta é, se você não quiser responder uma pergunta semelhante, não se intrometa sobre onde a outra pessoa mora. Senhorita Justiça assentiu fracamente, elegantemente ficou quieta. Obviamente, Alger também não entendeu as intenções do Sol. Ele não sabia que a outra pessoa estava realmente apenas perguntando diretamente. Então, ele também ficou quieto. Quando Derek não recebeu nenhuma resposta, ele pareceu perceber o que estava acontecendo. Ele não retomou o assunto, mas disse, vou tentar obter a fórmula da poção telepata o mais rápido possível. Eu gostaria de usá-la para trocar pela sequência inicial do caminho Sol. Caminho de sequência Sol? Sequência 9 Bardo? Perguntou Alger em resposta. Derek pensou e disse, provavelmente, mas me faltam informações sobre ela. Klein, que estava assistindo de lado, decidiu se envolver, porque não queria arriscar que ninguém roubasse seus negócios. Ele sorriu e disse, eu acredito que a senhorita Justiça não possui a fórmula de Bardo, mas o senhor enforcado parece ser capaz de obtê-la. Vendo Audrey assentir, Klein continuou com um leve sorriso, eu darei a fórmula de Bardo ao Sol. Sol passará a poção telepata para a senhorita Justiça o mais rápido possível. Tente fazê-lo nas próximas 2 reuniões. Senhorita Justiça, por favor, me passe as novas páginas do Diário de Roselle. Então, o acordo está feito. Sim, de acordo com a lei da troca equivalente, Sol está do lado menos lucrativo dessa transação, mas, por agora, ele apenas fez uma promessa. Quando realmente fornecer a fórmula de telepata, senhorita Justiça pode pensar novamente em como compensá-lo, ou eu o compensarei enquanto senhorita Justiça fornece dinheiro a um dos meus adoradores que precisa fazer algo. É porque Sol pode não ser necessariamente capaz de receber dinheiro ou ingredientes da senhorita Justiça como compensação. Klein intencionalmente acrescentou a declaração final para redirecionar o foco do enforcado e da Justiça para o fato de que Sol talvez não seja capaz de receber sua compensação. Ele também o fez para se colocar em uma posição misteriosa e poderosa. Então, todos ignorariam o adorador sem dinheiro. Pode não necessariamente receber a compensação. Onde exatamente está o Sol? No continente sul? Alger de repente franziu as sobrancelhas. A origem do Sol também é misteriosa. Como esperado, o Senhor Louco realmente tem subordinados. Audrey finalmente viu esperança de se tornar uma telepata. Sequência 8. Ela suprimiu sua empolgação e deu um leve sorriso ao dizer, não tenho objeções. Nem eu. Derek assentiu sem hesitar quando viu que poderia obter a sequência inicial do caminho Sol. Ele não se importava com a compensação adicional. Alger, que estava fora do acordo dos outros 3, não tinha o direito de falar. Embora pudesse obter a fórmula de Bardo, ele também precisaria esperar 1 ou 2 semanas. Naquele momento, Klein,
que havia adiado com êxito a compensação para a próxima reunião, ou a seguinte, dirigiu a palma da mão para a frente alegremente, fazendo com que a fórmula de Bardo aparecesse. Ingredientes principais: um girassol de cristal ou uma pena de cauda de um pássaro de pederneira adulto ou uma pena de cauda de pássaro de fogo. Um pedaço de pedra síren ou um girassol cantarolador. Ingredientes suplementares: uma folha de grama de solstício de verão, 5 gotas de suco de vinho de julho, uma folha de efó negro. Ele enviou a fórmula para Sol e viu o jovem primeiro enrugar as sobrancelhas e depois relaxar. Sim, os ingredientes na terra abandonada pelos deuses ainda são conhecidos por seus nomes antigos. Felizmente, minha fórmula foi obtida diretamente do eterno Sol ardente. O conhecimento que adquiri usava nomes antigos e várias substituições. De repente, Klein lançou um olhar de realização para a senhoria Justiça. Audrey olhou para Sol, que estava memorizando a fórmula, e rapidamente desejou as 2 páginas do diário que havia memorizado. O diário apareceu imediatamente na pele de cabra marrom amarelada e, com um flash, apareceu nas mãos de Klein. Como antes, ele começou a ler imediatamente. 3 de novembro. Matilda agora está grávida de 3 meses. Acho até as criadas que vêm das aldeias lindas. Não posso baixar meus padrões. Coincidentemente, Condessa Florais me convidou para participar de uma festa particular. 8 de novembro. Arcebispo Van Helsing procurou por minha ajuda. O que posso fazer por um arcebispo? 9 de novembro. Acontece que na verdade há um segredo oculto nos caminhos de sequência. Arcebispo Helsing me disse que depois de se tornar um Beyonder sequência 5, o restante das sequências poderiam ser substituídas por sequências do mesmo nível de 1 ou 2 outros caminhos. Em outras palavras, começa da sequência intermediária para a sequência alta. Mas isso é limitado apenas entre esses 1 ou 2 caminhos. Se for substituída por uma poção de um caminho errado, semi-insanidade é o resultado mais moderado e não se poderá mais avançar. Desta forma, pode-se começar a substituir os caminhos de sequência 4 em diante. Caminhos sem sono e coletor de cadáveres. Sim, os caminhos sábio e espreitador de mistérios da Igreja também podem substituir um ao outro em alta sequência. Lord of Mysteries, capítulo 145. Pedido de cooperação. Algumas sequências são permutáveis após a sequência 5? Isso é diferente do que os falcões noturnos me disseram. Não é fato que não se pode mudar sua sequência depois de ter escolhido? Não foi mencionado que divergir da própria sequência permitiria obter poderes estranhos e misteriosos, mas também definitivamente ficaria louco e nunca mais seria capaz de avançar? Em pensar que existem algumas exceções secretas para isso. Klein olhou para o diário, suas pupilas contraídas. Ele não achava que o imperador Roselli falaria bobagem sobre esse assunto. Afinal, a surpresa em suas palavras parecia bem real. Mas ele não assumiu que as informações que o imperador Roselli havia recebido estavam definitivamente corretas. Havia também a possibilidade de terem mentido para ele, ou ainda ter interpretado mal as informações recebidas. Vou precisar verificar isso, mas primeiro decorar, lembrou Klein a si mesmo, depois pensou profundamente sobre o assunto. Se o que Roselli descreveu aqui está realmente correto, os caminhos de sequência são mais profundos do que eu imaginava. Há vários segredos ocultos. A sequência completa possuída pelos falcões noturnos é sem sono. Eles também possuem um caminho relativamente completo, coletor de cadáveres, que eles têm até a sequência 4, em pensar que são permutáveis após a sequência 5. Os outros caminhos de poções que eles têm são ainda menos completos, pois alguns possuem apenas a primeira sequência. Da mesma forma, a Igreja do Deus do Vapor e Maquinaria possui o caminho completo de Sábio, e um caminho relativamente completo da sequência Espreitador de Mistérios, que também podem ser trocados em sequências altas. Interessante, me pergunto qual caminho de sequência é permutável com o caminho vidente? Aprendiz ou saqueador que foi mencionado pelo Imperador. Existe uma grande possibilidade de que os 5 primeiros caminhos de sequência do caminho de vidente ofereçam uma habilidade separada e que essas habilidades sejam combinadas na sequência 4. Nesse estágio, não deve haver maneira de trocá-lo com outra poção. Klein retraiu seus pensamentos, mais uma vez colocando sua atenção no diário. Ele percebeu que, embora as 2 páginas do diário estivessem conectadas, o conteúdo não estava em ordem cronológica. As datas pertenciam a 2 períodos diferentes. Isso pode ser um erro cometido por quem copiou seu conteúdo. 9 de abril.
As relações entre a Igreja do Eterno Sol Ardente, a Igreja do Senhor das Tempestades e a Igreja do Deus do Conhecimento e Sabedoria são ruins. Eles se veem como inimigos. A Igreja da Deusa da Noite Eterna está em conflito com a Igreja do Deus do Combate do Império Faisal. Isso pode ser aproveitado como uma vantagem. Esses são fatos que vale a pena considerar. 13 de abril. Participei de um encontro de uma antiga organização. Nunca esperei que eles também fossem membros dessa organização. Com certeza foi assustador, em pensar que a segunda ardósia da blasfêmia estava nas mãos desta organização. É a primeira vez que vejo esse item lendário. De fato, estava escondendo um segredo inimaginável. Hehe. Talvez chegue um dia em que eu crie uma ardósia da blasfêmia especialmente para mim. Não, um conjunto delas, cada uma escondendo um segredo final. Puta merda, imperador, por que você não especificou o nome dessa organização antiga? Você está me matando. Talvez, Roselle tivesse um motivo ou não se atrevesse a escrever o nome da organização, mesmo que estivesse usando chinês. Klein olhou para o diário, um pouco desconfortável, mas intrigado. Mas com esta página do diário, Klein finalmente pôde confirmar que o imperador Roselle havia visto a segunda ardósia da blasfêmia. Além disso, ele criou um conjunto de cartas depois disso, cada uma representando um caminho para a divindade. Sim, esse pode ser o segredo final que corresponde a cada caminho para a divindade. Onde estaria o conjunto de 22 cartas agora? Aquela organização antiga conseguiu obter a segunda ardósia da blasfêmia. Os pensamentos de Klein fluíram rapidamente. Mas ele rapidamente controlou seus pensamentos, desviou o olhar do diário e o apontou para o enforcado, Justiça e Sol. Ele sorriu e disse, na verdade, vocês não precisavam esperar por mim. A honra é nossa. Alger já havia reprimido sua insatisfação ao responder humildemente. Audrey pensou por um momento antes de sorrir. Senhor louco, a seleção aberta para funcionários públicos através de exames que você mencionou anteriormente já conquistou o apoio do rei e do primeiro-ministro. Em breve será aprovada pela Câmara dos Lordes e pela Câmara do Povo, e está prevista para ser implementada no início do próximo ano. Parece que o rei e o primeiro-ministro ainda usam o cérebro, brincou Alger por hábito. Bem, com o intelecto e diligência de Benson, suas habilidades gramaticais e contábeis devem ser passáveis no início do próximo ano, mas, uma vez aprovada pelas duas câmaras, será definitivamente anunciado amplamente pelos vários jornais. Me pergunto quanto tempo a vantagem de Benson vai durar? Quanto mais cedo o exame, melhor. Não há como Benson triunfar sobre as elites que se formaram nas várias universidades em um período tão curto de tempo. Mas ele não precisa competir contra eles. As posições pelas quais lutam não seriam as mesmas. Essas pessoas podem ter apenas como alvo posições como secretário do gabinete ou secretário de finanças. O silencioso Klein preocupou-se com seu irmão enquanto balançava a cabeça com um sorriso. Audrey arrumou sua postura quando viu o aceno afirmativo do senhor louco. Ela disse com um sorriso, senhor enforcado, você me pediu para verificar algo anteriormente. Recebi uma resposta. O rei foi convencido pelo primeiro-ministro e não tentará se vingar do Império Faisal por enquanto, na costa leste de Balon. Acho que agora você pode me dar o pagamento extra que prometeu. Alger pensou por alguns segundos antes de dizer, Senhorita Justiça, obrigado por sua resposta. Isso diminui minhas preocupações sobre certos assuntos. Que tipo de pagamento extra você deseja? Vou considerar se for dentro do razoável. Audrey sorriu, obviamente preparada. Pistas sobre os alquimistas da psicologia, ou pistas para os principais ingredientes da poção telepata. É claro, isso pode esperar até que o sol me entregue a fórmula. Sem problemas, respondeu Alger sem hesitar. A 2 lugares do enforcado, Derek Berg não conseguia entender uma única palavra. Ele estava muito confuso, sentindo que só havia conseguido compreender alguns termos, mas não conseguia assimilá-los para formar qualquer sentido lógico. Um método de seleção de funcionários públicos através de exame? Um rei e primeiro-ministro, Câmara dos Lordes, Câmara do Povo, Costa Leste de Balon, Império Faisal, alquimistas da psicologia? Ele não entendeu nada disso. Faisal, a raiz da palavra parece vir do Jotun. Que conexão tem com a família imperial do rei gigante caído? Derek olhou para a justiça e o enforcado, subitamente sentindo não era possível terem vindo do mesmo mundo. Poderia haver outra cidade-estado, ou uma que tivesse formado uma nação, em algum lugar distante da Cidade de Prata, nas Terras Amaldiçoadas?
Derek permaneceu calado, ouvindo. Ele tinha uma leve suspeita do motivo pelo qual o misterioso louco mencionou que talvez não pudesse receber a compensação monetária que justiça lhe daria, para poder reunir pessoas tão distantes umas das outras, desconsiderando os monstros aterrorizantes que se escondem na escuridão das terras amaldiçoadas. O louco pode realmente ser um deus antigo, ele pensou. Depois de realizar tudo o que pretendia fazer, Audrey queria se tornar uma observadora silenciosa, mas de repente se lembrou de algo. Ela falou com pressa. Entrei recentemente em contato com um círculo social de Beyonders e descobri uma pessoa poderosa chamada Senhor Louco, Senhor Enforcado, Senhor Sol. Vocês conhecem o histórico e a identidade dessa pessoa? Eu nem sei do que você está falando. Derek manteve seu silêncio. Senhor A? Eu só conheço um Senhor Z. Com um codinome semelhante assim, será que ele também faz parte da Ordem Aurora? Klein fez um palpite, mas não respondeu. Ele tinha que manter sua imagem e tentar não dar respostas nas quais não estava confiante. Se precisasse, daria uma descrição vaga, como um charlatão. Alger olhou para o louco e o encontrou calmo e imutável. Era difícil saber seus verdadeiros pensamentos. Assim, ele disse depois de pensar, a Ordem Aurora está em conflito com a Igreja do Senhor das Tempestades, a Igreja do Eterno Sol Ardente e a Igreja do Deus do Conhecimento e Sabedoria. Então, os membros dessas igrejas entendem a Ordem Aurora mais do que qualquer outra organização. E eu sei algo sobre eles. Você não precisa explicar, eu sei que você acredita no Senhor das Tempestades. Claro, você poderia ser um delator. Mas por que haveria ódio entre a Ordem Aurora e as 3 igrejas antigas? Klein sorriu, mas manteve seu silêncio. Ele olhou calmamente para o enforcado. Alger sabia que não conseguia esconder seu caminho de sequência do louco, mas não prestou muita atenção nisso e continuou. A Ordem Aurora tem 5 santos e 22 oráculos. Esses oráculos usam o alfabeto como codinome, do Senhor A ao Senhor X. Eles são Beyonders, sendo que o mais fraco é de sequência 7, e o mais forte de sequência 5. Eles são todos hábeis em se esconder. Se um oráculo morrer, um novo oráculo tomará seu lugar. Não posso garantir que o Senhor A de quem você falou seja o Senhor A da Ordem Aurora, mas há uma boa possibilidade. Quanto aos detalhes da Ordem Aurora, já mencionei isso antes. Audrey assentiu, ficando ainda mais cautelosa com o Senhor A. Ela disse, sentindo um pequeno aperto no coração, obrigado por sua resposta, Senhor Enforcado. Você não precisa mais pagar. Não. Desejo pedir sua ajuda com a resposta de agora, além de fornecer uma compensação extra, disse Alger com uma voz profunda. Que ajuda? Perguntou Audrey curiosamente. Alger pensou por alguns segundos antes de dizer. Recebi informações de que o pirata Quilangos, codinome contra-almirante Furacão, secretamente entrou em terra e se infiltrou em Baclund. Não sei o que ele está fazendo, mas espero que você possa me ajudar a localizar seu paradeiro. Quanto à situação subsequente, você não precisa se colocar em perigo. Contra-almirante Furacão Quilangos? Um dos 7 grandes piratas almirantes? Audrey arregalou os olhos, quase incapaz de manter seu estado de espectador. O que ela mais queria fazer depois de se tornar uma Beyonder? Era, é claro, interagir com as pessoas que só existiam nas fábulas dos nobres. Sim, ele é um Beyonder de sequência 6, do caminho marinheiro, um abençoado pelo vento. Ele também tem um item milagroso que pode ser classificado como um artefato selado. Ele é bastante astuto e cruel, não tente lidar com ele, Alger apresentou o homem a sério. De repente, ele se virou para Klein. Senhor Louco, posso pedir ao seu adorador que me ajude no momento crítico? Posso pagar um preço que lhe interesse. O único adorador que tenho sou eu mesmo, Klein brincou para aliviar suas emoções enquanto sorria. Isso é baseado na premissa de que meu adorador esteja em Baclund. Tudo bem. Alger desviou o olhar, um pouco decepcionado, mas também um pouco ansioso. Lord of Mysteries, capítulo 146. Fome rastejante. O que há de tão especial no item mágico de Quilangos? Perguntou Audrey um pouco confiante. Ela considerou cuidadosamente o pedido, e de repente percebeu que tinha certa capacidade para localizar pessoas em Baclund. Primeiro, seu pai era um dos nobres mais ricos, com boas conexões e respeitável, enquanto ela também era bastante popular entre as gerações mais jovens. Portanto, na classe média alta da sociedade, ela tinha alguns recursos para aproveitar. Em segundo lugar,
os 2 Beyonders que ela conhecia também tinham seus próprios círculos. A aprendiz Forze era originalmente uma médica clínica, e agora era uma autora literária. Ela conhecia muitas pessoas no mundo literário e na indústria editorial, bem como entre os médicos de classe média. A árbitro Schildereich havia ajudado muitas pessoas da classe média baixa a coordenar e mediar disputas durante um bom tempo. Ela também era bastante famosa no burgo leste de Backlund, entre a classe trabalhadora e a máfia, tendo várias conexões secretas. Além disso, considerando Beyonders que elas conheciam e seus círculos de influência, sua capacidade de procurar uma pessoa não deveria ser menosprezada. Em relação à pergunta de justiça, Alger respondeu quase imediatamente, sem hesitar ou pensar. Ninguém sabe o nome real do item mágico, mas as pessoas que entraram em contato com ele o chamam de fome furtiva. Quilangus usa a alma e a carne de uma pessoa viva para satisfazê-la em dias alternados. Caso contrário, o item consumiria seu dono. Essa pode ser uma das pistas mais importantes para encontrar Quilangus, disse Audrey, franzindo as sobrancelhas. Ela sentiu um desconforto total e um ódio extremo por qualquer item maligno que desejasse o sangue e a alma frescos de um ser humano vivo. Sim, mas em uma cidade grande com pelo menos 5 milhões de pessoas, alguns mendigos desaparecidos não seriam notados, lembrou Alger. Desde que ele pôs as mãos na fome furtiva, Quilangus tem sido muito difícil de lidar. Originalmente ele era um abençoado pelo vento. Ele possui grandes poderes Beyonder em domínios relacionados à água, vento e ao clima. Mas, mais tarde, as pessoas perceberam que ele podia enlouquecer seus alvos, entrar nos sonhos dos outros, invocar luz para purificar uma alma morta, cantar para se fortalecer e mudar sua aparência. Não há quase nada que ele não possa fazer, descreveu Alger em detalhes. Suspeitamos que esses são todos os efeitos que vieram do item mágico, fome furtiva. Antes de terminar de falar, Derek Berg, que estava ouvindo em silêncio, de repente soltou, Pastor, pastor? Sequência 5 do Caminho de Suplicante de Segredos e Ouvinte? Entre o conselho de 6 membros da Cidade de Prata, há um novo ancião que é um pastor. Sol mencionou que ela é forte o suficiente para lutar contra alguém experiente de sequência 4, ou talvez um espírito maligno do mesmo nível. A expressão de Klein mudou um pouco, mas ele estava encoberto pela névoa cinza. Justiça também não estava prestando atenção nele. Pastor? Pastor? Justiça e o enforcado perguntaram em uníssono. Um parecia completamente confuso enquanto o outro parecia chocado, como se já tivessem ouvido o título de pastor em outro lugar antes e soubessem algo sobre isso, mas não entendesse a situação real. Vendo que todo mundo estava olhando para ele, Derek de repente entrou em pânico. Por mais quieto, deprimido e exasperado que estivesse, ele era um garoto, afinal. Ele apressadamente explicou gaguejando. O que eu quis dizer foi que os traços que o enforcado descreveu eram como o poder de um Beyonder na sequência pastor. Todo pastor pode engolir a alma de outra pessoa em seu corpo, incluindo aparições e espíritos malignos. Eles controlam essas almas para cumprir suas ordens com um método único, que lhes permite usar suas habilidades, como um deus deixando seus cordeiros pastarem. Portanto, ninguém sabe quantos poderes um pastor tem. Isso depende de quantas almas Beyonder engoliu, e isso os torna muito assustadores. Eles são quase como um Beyonder de alta sequência. No entanto, existem pessoas que suspeitam que há um limite para o número de almas que um pastor pode consumir e deixar pastar, e que as almas dentro deles também podem ser substituídas. Então é isso que significa ser um pastor. O caminho de sequência que a Ordem Aurora tem em seu controle é enigmático. Não é à toa que eles adoram um verdadeiro Criador, não. O Criador caído. As dúvidas de Klein foram subitamente esclarecidas, mas ele não assentiu, assumindo a aparência que conhecia há tanto tempo. Enquanto isso, ele suspirou interiormente. Sol, você é um garoto, afinal. Esta é uma informação muito importante, um conhecimento muito importante. Você poderia ter trocado por coisas valiosas, mas acabou de revelar tudo. Simples assim. Sim, a habilidade demonstrada pelo item mágico Fome Furtiva é semelhante à sequência 5 Pastor. Gostaria de saber se outros artefatos selados têm os mesmos poderes de Beyonders? Também gostaria de saber a qual sequência o artefato selado 2-049, o fantoche da família Antigonus, se assemelha. Depois de ouvir a explicação de Sol, Alger parecia ter resolvido o quebra-cabeça em sua mente enquanto assentia em silêncio.
Audrey ficou ainda mais curiosa e pressionou. De qual caminho de sequência pertence, pastor? Qual número? Caminho suplicante de segredos, sequência 5. Klein aproveitou a oportunidade para responder, a fim de demonstrar que sabia de tudo. Suplicante de segredos. Ordem Aurora. Audrey de repente se lembrou do Sr. A, suspeito de ser um oráculo da Ordem Aurora, e ela imediatamente sentiu o coração pesado. Ela começou a pensar seriamente, se perguntando qual o preço poderia pagar em troca do Sr. Louco agir e se livrar daquele sujeito nojento sem muito esforço. No entanto, ela não conseguia pensar em nada que pudesse motivar o Sr. Louco a fazer tal coisa. Como esperado, uma figura semelhante a um deus não seria facilmente motivada. Afinal, não há muitas coisas e assuntos que despertariam seu interesse. Audrey suspirou. Colocando seu impulso de lado, ela acenou com gratidão para o sol, agradecendo por ter lhe dado uma nova perspectiva sobre fome furtiva, para que eles pudessem lidar com isso de maneira mais razoável e eficiente. Senhor enforcado, estou disposta a aceitar a missão. Mas não posso garantir se posso encontrar o contra-almirante Furacão, Quilangos. Audrey olhou para a frente quando falou. Não há resposta melhor que essa. Independentemente do seu sucesso, contanto que você tente, definitivamente a compensarei com conhecimento ou informações secretas. E se você conseguir, talvez eu possa fornecer diretamente os principais ingredientes de telepata. Obviamente, o pré-requisito é que precisamos saber quais são, prometeu Alger generosamente, o que era raro. Fechado, Audrey apertou os lábios e respondeu com um leve sorriso. Então, Alger criou o retrato de Quilangos com a permissão e assistência de Klein. Ele era um dos 7 maiores almirantes piratas. Ele tinha um distinto queixo largo, cabelos castanhos amarrados em um coque na parte de trás da cabeça como um guerreiro antigo e olhos verdes que pareciam sugerir uma risada, mas que eram anormalmente frios. Depois que terminaram a discussão e compartilharam suas ideias, Klein sorriu ao anunciar o final da reunião. Ele viu Justiça e o enforcado levantarem-se rapidamente de seus assentos e se curvarem enquanto o sol imitava seus movimentos, apenas mais devagar. Ele avançou com a mão direita e cortou a conexão, mas não saiu imediatamente do espaço acima do nevoeiro. Na casa dos Berg, na cidade de Prata. Derek olhou para o seu ambiente familiar e virou o olhar para o céu escuro onde havia o brilho esparso dos relâmpagos. Ele ficou momentaneamente em transe, mas logo voltou a si. Ele procurou por pele de cabra e uma pena antes de escrever a fórmula de bardo que havia memorizado, e olhou para a pele várias vezes e finalmente teve certeza de que não havia nada de errado. Derek não estava preocupado que possuir a fórmula de bardo e se tornar um Beyonder diferente fosse ganhar a suspeita dos escalões superiores da cidade de Prata. Isso porque em expedições exploratórias passadas, os membros dessas tropas de elite costumavam coletar algumas fórmulas, ingredientes e artefatos estranhos dos monstros nas cidades abandonadas e destruídas. Durante esse processo, era normal que as pessoas mantivessem parte da pilhagem para si. Contanto que não envolvesse algo muito importante, os capitães e os superiores tacitamente ignorariam. Com o tempo, algumas fórmulas começaram a circular por canais não oficiais na cidade de Prata. Algumas se tornaram a base de fortes famílias de geração em geração. As criaturas das trevas ao redor da cidade de Prata eram relativamente fixas. Alguns ingredientes poderiam ser obtidos facilmente, enquanto outros só poderiam ser encontrados se alguém fosse para longe, nas terras amaldiçoadas. Deixando de lado a pele de cabra, Derek lembrou as instruções do misterioso louco. Por isso, em seu quarto simples, ele abaixou a cabeça e simplesmente orou. O louco que não pertence a esta época. Você é o misterioso governante acima da névoa cinzenta. Você é o rei do céu e da terra, que brande a boa sorte. Jotun era uma língua bastante antiga, que vinha equipada com as propriedades místicas exigidas por rituais, orações e feitiços. Portanto, Derek não precisou mudar os encantamentos para Hermes antigo. O louco que não pertence a esta época. Klein, que estava sentado no lugar de honra na longa mesa de bronze, de repente ouviu orações ecoando em seus ouvidos. Ele então viu a estrela carmesim que correspondia ao sol piscando. Ele não tentou tocá-la, mas planejou respondê-lo 10 minutos antes da próxima reunião, para que o jovem da cidade de Prata fizesse os preparativos necessários para ficar sozinho. A parte mais importante era evitar a conversão de data e hora, para diminuir a possibilidade de danificar a poderosa imagem do louco. Depois de confirmar isso, Klein se envolveu com a espiritualidade e estimulou a sensação de queda. Voltando ao seu quarto,
Klein removeu a barreira de espiritualidade e fez uma pausa antes de se preparar para sair novamente. Não era necessário que ele desempenhasse o papel de vidente, e ele não precisava alocar suas idas ao clube de divinação em sua rotina. Ele só visitava ocasionalmente para ganhar algum dinheiro extra e cumprir sua supervisão como um falcão noturno. Originalmente, Klein queria descansar a tarde inteira, mas de repente pensou em algo que ainda não tinha feito. Então, ele não teve escolha a não ser se recompor. De acordo com seu agendamento, ele tinha que fazer uma visita ao detetive Henry naquele dia e aceitar o relatório final sobre a investigação da chaminé vermelha. Ai ai! Ouvi dizer que os figurões estão todos muito ocupados. Ainda tenho tempo para ir à assistência a servos de família de Tingen com Benson e Melissa em busca de uma boa criada. Klein trocou de camisa. Mesmo contra sua vontade, vestiu seu smoking preto e segurou a cartola de seda e a bengala de prata antes de sair pela porta como um cavalheiro. Na rua Bezic, na companhia de detetives particulares de Henry, Klein colocou uma máscara e abaixou o chapéu enquanto atravessava a rua rapidamente e entrava na escadaria. Lord of Mysteries, capítulo 147. Visitante noturno. No escritório do investigador particular. Senhor, seu pedido foi concluído, disse o detetive Henry ao cavalheiro à sua frente com sua voz rouca e deu um suspiro de alívio. Esta não foi uma missão fácil, nem muito difícil, mas consumiu grande parte de nossos recursos e energia. Para ser sincero, estou um pouco arrependido. Me arrependo de ter definido um preço tão baixo para esta missão. Não importa o que você diga, não pagarei nem um centavo a mais. Klein enfatizou em seu coração. Ele apontou para a grossa pilha de documentos sobre a mesa de café e perguntou, este é o relatório da investigação? Sim. Henry pressionou o relatório que tinha pelo menos 60 páginas e suspirou. Este é o relatório mais problemático que já completei. Ele nem tinha terminado a frase quando viu Klein entregar 4 libras em dinheiro. Seu foco mudou para determinar a autenticidade das notas. Este é o restante do valor, disse Klein, segurando a pilha grossa de notas. Henry tossiu. Você com certeza é um cavalheiro que mantém sua palavra. Ai, não esperava que o relatório de investigação usasse tantas folhas assim. Estava completamente fora do meu orçamento. Naquele momento, Klein pegou o grosso relatório de investigação e se levantou. Ele fez uma ligeira reverência e imediatamente foi até a porta com a bengala na mão, deixando a última frase do detetive Henry presa em sua garganta. Ei, como você espera que eu pague pelo papel usado no relatório de investigação? Isso já deveria estar incluído nas taxas. Klein tocou as 8 libras que ainda possuía e murmurou em seu coração. Ele então caminhou rapidamente para a rua Bezic. Examinando os arredores e confirmando que ninguém estava prestando atenção nele antes de deixar o local, ele encontrou uma oportunidade de remover sua máscara. Klein não pretendia ir para casa imediatamente. Ele queria procurar um café e organizar o relatório de investigação. Queria encontrar as casas que tiveram uma mudança de inquilinos depois de divinar sobre a chaminé vermelha. Ele poderia então conduzir sua busca antes do jantar. Havia muitos cafés na área, mas nenhum deles atendia aos critérios de Klein. Desde que o vapor e as máquinas se tornaram o símbolo dos tempos, mais e mais cafés atenuaram sua decoração e se tornaram algo como restaurantes baratos. Eles forneciam bebidas, café, pão e pratos como guisado de ervilha e carneiro aos trabalhadores ocupados. Assim, senhoras e senhores respeitáveis não iam mais aos cafés para discutir coisas. Eles não viam mais essas ações como simbólicas de seu status. Vários clubes começaram a aparecer e substituíram os cafés como um local para socializar. Depois de algum tempo, Klein finalmente encontrou um café que tinha uma atmosfera decente. Ele se sentou em um canto isolado e tomou um gole de seu café de Soutiville que havia lhe custado um centavo antes de abrir o relatório da investigação. No Burgo Norte da cidade de Tingen, no Burgo Sul, no Burgo Leste, no Burgo Oeste, no Burgo Golden Indus, no Burgo do Porto e no Burgo Universidade. Há um total de 1.179 edifícios com chaminé vermelha escura. Nos arredores da cidade de Tingen, há um total de 546 edifícios com a chaminé vermelha descrita pelo solicitante. Isso não inclui edifícios em cidades ou vilas que estão relativamente mais distantes, apesar de estarem sob a jurisdição de Tingen. Abaixo estão os endereços e os registros de inquilino de cada um desses edifícios. Conforme a solicitação, as atividades nos últimos 3 meses são registradas com mais detalhes. Klein folheava página após página, ocasionalmente fazendo anotações no papel que havia trazido com uma caneta tinteiro.
Finalmente, quando encontrou o tipo de chaminé vermelha que havia visto, ele percebeu que houve uma troca de inquilinos em 25 edifícios. Isso não é muito. Eu deveria tentar terminar minhas investigações dentro de 2 dias. Afinal, vi aquela chaminé vermelha e partes da casa no meu sonho. Minha espiritualidade teria um sentimento de familiaridade quando eu visse esses sinais novamente. Sim, vou confirmar o alvo dessa maneira. Em outras palavras, eu sou uma máquina de investigação viva, Klein assentiu. Ele dividiu os prédios com base em sua localização e planejava investigar 15 deles naquele mesmo dia. Ele não precisava fazer uma divinação para obter uma resposta se essas investigações seriam perigosas. Como houve uma mudança de inquilinos, isso significaria que o cérebro por trás das coincidências já havia deixado o local. Vamos torcer para que os novos inquilinos saibam como são os inquilinos anteriores. Mas como a pessoa nos bastidores pode controlar meu destino sem que ninguém perceba a ponto de fazer as coincidências parecerem tão naturais, ele definitivamente teria uma maneira de remover quaisquer vestígios que pudesse ter deixado para trás. Só posso orar a Deus e esperar que ele tenha deixado para trás algum tipo de pista, Klein suspirou. Ele se levantou, colocou seu chapéu e pegou sua bengala e o relatório antes de sair do café. Klein gastou 2 sol em uma carruagem alugada e visitou 15 edifícios com as chaminés vermelhas antes do jantar. Infelizmente, nenhum dos edifícios foi o que ele havia visto em seu sonho. Seria bastante problemático se a investigação de amanhã produzisse o mesmo resultado. Ele ainda poderia estar morando na casa com a chaminé vermelha, mesmo depois de eu tê-la visto em minha divinação. Isso poderia significar que ele está bastante confiante e não tem medo da minha investigação. De fato, ele pode nem ter medo dos falcões noturnos de Tingen. Ou talvez não saiba que foi exposto. Isso significaria que o poder de resistir à minha divinação era um poder que não lhe pertencia. Klein ficou na frente da rua Narciso número 2 e analisou as várias possibilidades. Alguns minutos depois, ele deu um tapinha em seu smoking e apertou seu chapéu antes de pegar a chave e entrar na casa com um sorriso. Ele pretendia preparar ensopado de carneiro e churrasco com mel para Benson e Melissa naquela noite. Às 11 da noite, os irmãos se despediram e voltaram para seus respectivos quartos. Klein fechou a porta do quarto e ficou diante de sua escrivaninha, olhando para fora da janela com a luz da lâmpada a gás. Naquele momento, as ruas estavam envoltas em trevas, com apenas algumas lâmpadas iluminando o caminho. Estrelas pontilhavam a tela que era o céu noturno. Havia muitas estrelas, elas simplesmente não eram totalmente visíveis. Me pergunto como é Backlund, com seus títulos de Terra da Esperança e Capital das Capitais, murmurou Klein para si mesmo. Ele estendeu a mão para agarrar a cortina, pretendendo fechá-la. Vou! Naquele momento, um vento sinistro soprou por ele sem nenhum aviso, e a luz de sua lâmpada se tornou verde escuro. Klein subconscientemente deu alguns passos para trás. Seus instintos o fizeram bater seus molares esquerdos 2 vezes. Ao mesmo tempo, ele se inclinou para a cama e tentou pegar o revólver debaixo do travesseiro. Na sua visão, um rosto repentinamente se projetou da parede acima da escrivaninha e sob a lâmpada a gás. Era um rosto translúcido, sem olhos nem nariz. Tudo o que ele tinha era uma boca. Não atire. O rosto com a boca falou. Ele pode se comunicar? Klein já tinha o revólver na mão enquanto mirava. O que você quer? Ele perguntou em uma voz profunda. O rosto riu. Sou eu, Dali. Dali? Médium espiritual Dali? A médium espiritual Dali que foi enviado à diocese de Backlund? Klein ergueu as sobrancelhas em dúvida. Madame Dali? Eu sei que esse método de visitá-lo é um pouco rude. Eu deveria ter lhe dado um aviso prévio para que você pudesse fazer os preparativos necessários. Mas não é conveniente para mim encontrá-lo agora e, portanto, só posso me comunicar com você usando esse carinha aqui. O rosto translúcido riu. Embora a voz seja diferente e dissonante, a maneira de falar é realmente o estilo da Madame Dali. As habilidades de um médium espiritual com certeza são legais, refletiu Klein melancolicamente. Sem abaixar o revólver, ele perguntou. Madame, sobre o que você quer conversar comigo? Se fosse você, primeiro selaria o quarto com espiritualidade. Caso contrário, os membros da sua família podem pensar em você como um louco. O rosto translúcido brincou. Você não precisa ser tão cauteloso. Voltei para Tingen em segredo por causa da carta de Dan.
Você sabe que um falcão noturno não pode deixar a área que foi designado quando bem quiser. A carta do capitão? Klein não se aproximou da mesa. Em vez disso, procurou o pó de noite sagrada que tinha no bolso secreto do seu blusão preto. Dan e eu somos os Beyonders que começaram com os falcões noturnos em Tingen. Sempre mantivemos um bom relacionamento. Quinta-feira passada, sim, quinta-feira, ele me enviou uma carta e mencionou você. Ele disse que você emulou a máxima de um espreitador de mistérios, criou um conjunto de regras para um vidente e afirmou que era eficaz em ajudá-lo a entender sua poção. A partir de então, você não ouve mais vozes e murmúrios e não vê coisas que não deveria. Dan disse que era semelhante ao que eu fiz. Você não vai selar a sala? Pessoalmente, não me importo com o mal-entendido de seu irmão e irmã, disse o rosto translúcido em ritmo adequado. Então esse é o motivo. Ela é realmente Madame Dali. Klein deu um suspiro de alívio, empurrando o pó de noite sagrada de volta ao bolso interno. Ele então foi até a escrivaninha e tirou da gaveta a adaga de prata que usava para os rituais. Ele rapidamente construiu uma barreira de espiritualidade antes de se voltar para o rosto saliente. Madame Dali, sobre o que mais o capitão falou na carta? Ele apenas expressou sua própria confusão e disse que parecia entender alguma coisa, mas ainda não podia descrevê-la claramente. Ele esperava ter minha opinião sobre o assunto, disse Dali com a ajuda do rosto sem olhos. E quando li a carta hoje de manhã, sabia que você não é tão ignorante quanto finge ser. Senhor Moretti, acho que você deduziu o método de atuação. Esse é o motivo pela qual você veio me procurar? Klein não confirmou nem negou sua declaração. Dali claramente sabe sobre o método de atuação, ele calmamente fez o julgamento. O rosto translúcido de Dali revelou um leve sorriso. Sim, acredito que devemos ser honestos um com o outro. Sei que você deduziu o método de atuação, e também sabe que compreendo o método de atuação. Mas o que me deixa infeliz é que eu demorei quase 2 anos para entendê-lo. E você é um Beyonder há apenas 1 mês e meio. Klein ficou em silêncio por um tempo depois de ouvir Dali. Ele então sorriu honestamente. Isso é porque eu tenho você como modelo. Ele queria dizer que se apoiou sobre os ombros de gigantes, mas decidiu não dar ao imperador Roselle a chance de aparecer na conversa. Lord of Mysteries, capítulo 148. Mensageiro. A resposta de Klein fez Dali rir. O rosto translúcido com apenas uma boca disse, embora você tenha encontrado inspiração através da máxima dos espreitadores de mistérios e confirmado suas teorias através da minha experiência e desempenho, levou apenas 1 mês para compreender o método de atuação e apresentar seu próprio princípio de vidente. Isso mostra que você possui uma sabedoria extraordinária e uma mente aberta. Klein não se envolveu no tópico que o tornava culpado, e perguntou em resposta, Madame, os superiores da igreja sabem sobre esse chamado método de atuação? Sem dúvida, eles compreendem muito claramente. Uma vez li as informações históricas da igreja e procurei histórias de pessoas ignorando as normas e avançando rapidamente. Percebi que havia mais do que alguns falcões noturnos e bispos que o fizeram, também não sou a mais excepcional. Mas seus finais, Dali fez uma pausa intencional, e de repente pareceu com o coração pesado. Que tipo de final eles tiveram? Perguntou Klein, sentindo um aperto em seu coração. Será que a igreja da deusa da noite eterna vê o método de atuação como a sedução de algum deus demoníaco ou do mal? O rosto translúcido de repente riu. Seus finais foram ótimos. Fora os poucos que perderam o controle ou foram sacrificados em incidentes Beyonder, o restante se tornou pelo menos arcebispos ou diáconos de alto escalão. Entre eles, há também especialistas que se tornaram Beyonders de alta sequência. Na igreja da deusa, a sequência 4 e a sequência 3 são chamadas de santos, enquanto a sequência 2 e a sequência 1 são chamadas de anjos. E claro, todo anjo já foi santo. Madame Dali, você tentou deliberadamente me assustar. O canto dos lábios de Klein se contorceu antes que ele perguntasse, sem esconder suas suspeitas. Já que a igreja dominou o método de atuação, por que eles não contam a todos os falcões noturnos? Apesar de não impedir que todo falcão noturno perca o controle, definitivamente diminuiria a probabilidade e reduziria perdas desnecessárias. Uma sensação de perda apareceu no rosto translúcido. Eu também não tenho ideia do porquê. Eles me disseram que quando me tornar um arcebispo ou diácono de alto escalão, poderei saber o segredo.
Vim aqui hoje porque espero que você possa contar a Dan sobre o método de atuação mais claramente antes de entregar seu pedido especial. Klein não era estúpido o suficiente para perguntar por que ela não podia fazer isso sozinha. Em vez disso, ele disse, pensativo, uma vez notado pela igreja, é preciso jurar não contar a ninguém sobre o método de atuação? Sim, deve fazê-lo diante dos itens sagrados da deusa e jurar pelo seu nome. Isso possui suficiente força de ligação. Confie em mim, você definitivamente não quer saber o resultado de uma violação. Só posso falar sobre isso com pessoas que dominam o método de atuação, como você. Sua linguagem corporal já me deu a resposta antes de você responder, por isso me atrevi a dizer o termo. Dali fez o rosto assustador suspirar. Ela fez uma pausa antes de continuar. Naquela época eu apenas compreendi levemente a essência de atuar e digeri a poção muito rapidamente. Entre os superiores da igreja, o uso do termo digerir para descrever o controle da poção é muito apropriado. De qualquer forma, antes de fazer o juramento e descobrir o método de atuação, eu não tinha um entendimento claro, então não pude explicar com precisão a Dan e aos outros. Já havia desistido. Nunca pensei que te conheceria, uma maravilha excêntrica que poderia entender claramente o método de atuação antes de entregar uma aplicação especial, não, um gênio. Então é assim que você me vê, madame. O canto da boca de Klein se contraiu antes que ele solenemente prometesse. Eu pretendia originalmente lembrar ao capitão sobre a existência do método de atuação através de minha aplicação especial. Com sua explicação, não preciso mais me preocupar. Muito bem, você é um rapaz muito legal e gentil. Dali parecia relaxada. Madame, você é apenas cerca de 2 ou 3 anos mais velha que eu. Klein apontou interiormente o erro nas palavras dela. Com ele em silêncio, o rosto translúcido e assustador continuou. Se tiver algum problema ou qualquer coisa que precise de ajuda, pode me escrever uma carta. Espere por mim, quando me tornar uma arcebispa ou diaconista de alto escalão, o que me permitirá entender por que a igreja esconde o método de atuação, te darei uma dica sobre se é uma coisa boa ou ruim. De repente, Klein ficou energizado e perguntou sem hesitar, Madame, qual é o seu endereço? Para ele, quanto mais ajuda, melhor. Além disso, ela era uma médium espiritual bem forte. Vendo que Klein não se opôs à ideia, Dali permaneceu em silêncio por um tempo antes de rir. Nossa comunicação não deve passar pelos correios, pois estaríamos usando escrita normal, o que é muito perigoso. Vou te ensinar uma mágica ritualística relativamente fácil. Você pode usá-la para convocar um espírito especial, um que me pertence. Passe a carta para ele, e ela será enviada diretamente a mim. Não será mais rápido que um telegrama, mas é mais rápido que uma locomotiva a vapor. Se você enviar uma mensagem ao meio-dia, eu receberia a mensagem, em Backlund, na mesma noite. Klein a ouviu com toda a sua atenção, e assentiu fracamente. Uma mágica ritualística bem pragmática. Dali riu. A peculiaridade dessa magia ritualística é orar para si mesmo, obtendo o poder de sua própria espiritualidade, sem passar por um deus. Por isso, é bastante secreta, mas não muito poderosa. Primeiro, você seleciona uma erva e um óleo essencial no domínio correspondente. Isso não é diferente de magia ritualística normal. No entanto, você só precisa da vela que te representa. Então, em relação ao feitiço, existem 3 partes. A primeira parte é eu. Grite eu em antigo Hermes, Jotun, dragonês ou élfico. A segunda parte é convoco em meu nome. Essa parte pode ser dita em Hermes. A terceira parte é a descrição exata do objeto de convocação. Por exemplo, você usaria isso no futuro, ó espírito que vagueia pelo infundado, a criatura da dimensão superior que um humano ordena, o mensageiro que pertence a Dali Simone. Dimensão superior? No misticismo, isso é normalmente chamado de mundo espiritual. Klein memorizou enquanto analisava o procedimento do ritual. Nesse aspecto, ele mal podia ser considerado um especialista. O benefício desse tipo de magia ritualística é que evita invocar um deus, mas depende exclusivamente do poder da pessoa. Ela alcança vários efeitos mágicos sem as restrições impostas pelo domínio especializado de um deus. O problema está na força da pessoa. Um resultado fraco para os fracos, e um resultado forte para os fortes. Klein sentiu que havia mais uma vez obtido um novo conhecimento místico com o qual nunca teria entrado em contato em sua atual sequência. Dali repetiu a descrição algumas vezes e enfatizou solenemente. Lembre-se,
Não mude a descrição real do objeto de convocação, ou o ritual pode facilmente atrair um monstro aterrorizante. Ok. Assentiu Klein honestamente. Ao mesmo tempo, ele de repente pensou em algo. Se eu mudasse a descrição do objeto de convocação para o louco que não pertence a esta época, o governante misterioso acima do nevoeiro cinzento, o rei do céu e da terra que brande a boa sorte, o que seria convocado? Seria totalmente inútil, ou a névoa cinzenta desceria repentinamente, ou eu precisaria responder naquele espaço misterioso. Isso me ajudaria a extrair mais poder do mundo acima do nevoeiro cinza? Causaria um aterrorizante efeito em cadeia? Klein ainda sentia traços de medo após sua experiência com o emblema sagrado do Sol Mutante. No final, ele seguiu sua intenção e planejou divinar acima da névoa cinzenta antes de decidir se deveria ou não tentar. Contemplando, ele perguntou com interesse: Madame, se alguém praticasse estritamente o método de atuação, quanto tempo levaria da sequência 8 à sequência 7 e quanto da sequência 7 à sequência 6? De acordo com as informações que li, varia de 3 meses a 2 anos da sequência 8 para 7. Depende se você pode entender a essência principal e o princípio correspondente durante o processo de atuação. Da sequência 7 à sequência 6, varia de meio ano a 3 anos, igualmente da sequência 6 à sequência 5. Quanto à sequência 5 à sequência 4, de 3 a 20 anos, Dali descreveu grosseiramente. Klein de repente sorriu. Então, madame, você já está na sequência 6? Ele ouviu de Dan que Dali demorou 1 ano da sequência 9, coletor de cadáveres, a sequência 8, cavador de túmulos. Então, de cavador de túmulos à sequência 7, médium espiritual, outro ano. Ela era uma beiondeira há 5 anos. Em outras palavras, Dali estava no nível de médium espiritual por cerca de 3 anos. Sim, por isso que fui transferida para a diocese de Backlund, respondeu o translúcido e assustador rosto. Minha ocupação atual é guia espiritual. No entanto, prefiro o nome médium espiritual. Tudo bem, esse carinha está ficando cansado. Tenho que ir. Sob tais circunstâncias, não direi que a Deus o abençoe. Bons sonhos. Klein pressionou o peito, sorriu e se curvou. Não haverá bons sonhos esta noite. Eu tenho que correr de volta para Backlund. Esta não é uma experiência feliz. É como ter um relacionamento com alguém que você não gosta. A voz de Dali ficou mais suave, e o rosto translúcido, sem olhos ou nariz, encolheu-se lentamente na parede sem deixar vestígios. A luz da lâmpada a gás de repente se tornou brilhante e a escuridão desapareceu no ar. Klein, que teve sua visão espiritual ativa o tempo todo, observou as mudanças, atordoado. Levou um tempo para que voltasse à realidade. Médium espiritual, não, guia espiritual é muito impressionante. Pode até conjurar um mensageiro. Qual será a especialidade das minhas sequências 7 e 6? Ele murmurou para si mesmo. Então, ele rapidamente dissipou a barreira espiritual, desligou a lâmpada a gás em seu quarto e se deitou na escuridão em silêncio. Ele não planejava ir ao mundo acima do nevoeiro cinzento naquela noite, caso Dali de repente voltasse e dissesse as palavras clássicas de Dan Smith. Ah, sim, eu esqueci uma coisa. Quando isso acontecesse, eu nem seria capaz de silenciá-la com a morte. No segundo dia, Klein chegou à companhia de segurança Blacktor 3 minutos mais cedo. Bom dia, Klein. O novo funcionário já está aqui. Rosanne cumprimentou com um esplêndido sorriso. Klein se sentiu sinceramente feliz por ela. Parabéns, Rosanne. A Deus ouviu suas orações. Minha pele estará de volta a perfeitas condições. Rosanne assentiu, seus olhos brilhando de alegria. Depois de conversar um pouco, Klein atravessou a divisória e bateu na porta do escritório do capitão. Entre, por favor. A voz suave de Dan soou. Klein abriu a porta para entrar. Ele viu seu capitão se sentar instintivamente enquanto seus olhos cinzentos ficavam escuros. Era como se ele estivesse preparado para problemas. Ain. Klein pigarreou, pendurou o chapéu e a bengala e se sentou. Capitão, tenho algo que gostaria de reportar. O que é? Perguntou Dan com uma voz profunda, seus braços cruzados. Lord of Mysteries, capítulo 149. Dica direta. Klein olhou para o sério Dan Smith e sorriu de repente. Capitão, eu compreendi uma coisa ontem. E o que é? Dan repetiu a pergunta em um tom sério. Ele se recostou e descruzou os braços. Klein lembrou o roteiro que havia preparado.
Ao concluir minhas experiências passadas, percebi que os nomes das poções de sequência englobam todo um conjunto de princípios que podem nos ajudar a obter controle sobre elas. Um conjunto de princípios que nos permitem evitar os impactos negativos. Quando fazemos as coisas de acordo com esse conjunto de princípios, parecemos nos tornar parte do job correspondente. Da mesma forma, esses conjuntos de princípios estão ocultos. Eles não são informados diretamente a você. Tudo o que podemos fazer é tirar conclusões do job correspondente, pouco a pouco, e ajustar nosso entendimento com base nos diferentes feedbacks que recebermos. Portanto, quando me tornei um verdadeiro vidente no clube de divinação e obtive meu conjunto de princípios de vidente, as ilusões auditivas e visuais que me atormentavam desapareceram. E é isso que eu compreendi. Depois de terminar sua narração, Klein suspirou. Ele disse tudo o que precisava dizer, além de mencionar explicitamente o termo atuação. Ai, espero que o capitão não conte à igreja que eu já desenvolvi essas ideias quando lhe perguntarem. Isso colocaria muito mais atenção em mim. Há também o fator da relação entre o caminho vidente e a família Antigonus. Isso pode eventualmente causar problemas, mas o capitão também passou por todos os tipos de situações e é uma pessoa experiente e inteligente. Uma vez que entenda o método de atuação, definitivamente notará que a igreja está ocultando informações relevantes. Ele saberá o que deve e o que não deve dizer. Klein tinha muitos pensamentos complicados, mas ele rapidamente tomou uma decisão e tinha um plano. Se o capitão ainda não conseguir compreender o método de atuação ou o sentido do encobrimento da igreja, eu lhe ensinarei diretamente antes de enviar a solicitação especial. Sim, eu vou observá-lo primeiro e determinar o que ele sabe. Dan ouviu a descrição de Klein em silêncio, seus olhos cinzentos se tornando ainda mais profundos. Ele ficou em silêncio por quase 20 segundos enquanto massageava as têmporas antes de pegar o cachimbo e respirar fundo. Depois de cheirá-lo, ele pegou uma caixa de fósforos, aparentemente esquecendo as regras dos falcões noturnos. A fumaça branca subiu pelo ar e Dan fechou os olhos, parecendo apreciar o cheiro de tabaco. Depois de um tempo, ele abriu os olhos e sorriu para Klein. Me desculpe, esqueci que você não fuma. Fumar faz mal à saúde, respondeu Klein com seriedade. Dan pensou com o cachimbo na mão. Parece que também compreendi algo. Não, capitão, você não compreendeu nada. Apenas não vagueie pelos meus sonhos com muita frequência. Klein não falou e, em vez disso, deu um sorriso amigável. Talvez não demore muito para que você me entregue a solicitação especial, disse Dan a Klein, meio brincando, enquanto dava uma tragada profunda no tabaco e hortelã. Posso entregá-la amanhã? Perguntou Klein internamente. Ele pegou o relógio de bolso e olhou as horas. Capitão, tenho que ir a Velho Nil. As lições de misticismo de hoje vão começar em breve. Tudo bem. Dan observou Klein sair, com o cachimbo ainda na mão. Depois de fechar a porta do escritório do capitão, Klein caminhou animadamente em direção aos degraus que levavam ao porão. Ele viu dois estranhos, um homem e uma mulher, quando passou pelo escritório do recepcionista. Os novos funcionários, pensou Klein antes de acrescentar interiormente. Em 2 dias, definitivamente nesta semana, entregarei minha solicitação ao capitão. Então vou passar por uma série de inspeções e me tornar um palhaço de sequência 8. Ao longo da silenciosa passagem subterrânea, Klein se virou para o arsenal e abriu a porta da sala de guarda. O que aconteceu com você? Klein ficou chocado ao ver Velho Nil. Velho Nil parecia desanimado, seu rosto estava pálido. Ele bocejava constantemente enquanto dizia, ultimamente estou um pouco constipado. Noite passada tentei magia ritualística que pode resolver tais problemas. No final, não dormi bem a noite toda. Tive que ir ao banheiro várias vezes, e por fim, quase adormeci no vaso sanitário. Bem, o problema da constipação foi resolvido. Klein quase riu, vendo que não era um problema sério, mas ele se controlou e perguntou, você está se sentindo melhor agora? Ao mesmo tempo, sua preocupação o fez bater 2 vezes seus molares esquerdos. Ele usou sua visão espiritual para observar a aura da saúde do Velho Nil. Existem algumas trevas e impurezas nas cores amarela do sistema digestivo e laranja dos rins, mas não é nada sério e está dentro de uma faixa aceitável. Klein deu um suspiro de alívio. Estou bem agora. Peguei um remédio para a diarreia com Fry. Velho Nil bocejou como um viciado em drogas. Autoestudo para a lição sobrenatural de hoje. Restam apenas 2 ou 3 dias de conteúdo de qualquer maneira.
Tudo bem, respondeu Klein educadamente. Eu poderia ajudá-lo a guardar o arsenal e estudar aqui. Que tal você ir descansar na sala de descanso? Velho Neil imediatamente endireitou as costas, os olhos brilhando ao responder. Rapaz, você certamente é o mais gentil falcão noturno, depois de Fry. Deixe o arsenal em suas mãos. Ele pegou a almofada que havia usado para ajoelhar e saiu correndo da sala de guarda como um tufão, deixando Klein ali sozinho, atordoado. A companhia de segurança Blacktor aceitou uma missão extra pela manhã. A tarefa envolvia escoltar um comerciante rico até o porto para um acordo. Leonard e Kenley a concluíram com facilidade, ganhando remuneração extra, para a inveja de Klein. Ele passou o dia aprendendo sobre misticismo, praticando tiro e sendo torturado pelo instrutor Gavin, que parecia ter sido agitado por alguma coisa. Uf, Klein ofegou por ar. Ele só recuperou a capacidade de tomar um banho e se trocar depois de algum tempo. Ele continuou trabalhando depois de sair da casa de Gavin. Ele gastou 2 sols em uma carruagem e investigou as outras 10 casas com chaminés vermelhas. A expressão de Klein ficou muito grave quando a última casa com chaminé vermelha deixou seu campo de visão. A casa com chaminé vermelha que vi na minha divinação não está na lista de casas com uma mudança recente nos inquilinos. Se for esse o caso, isso acaba de se tornar problemático. Imagino quanto tempo eu precisaria para investigar cerca de 1.600 casas. Ai. Não posso pedir ajuda para algo assim. Afinal, só eu teria o senso de familiaridade da minha espiritualidade quando vir o objetivo. Não desanime, não desista. Continuarei a investigação sempre que tiver tempo livre. Vou tentar terminar dentro de 3 meses, não, 2 meses. Quem sabe, a casa pode ser encontrada na investigação de amanhã. Organizarei o material quando voltar e planejarei uma rota de acordo com a distância dos setores. Klein se motivou, banindo seus sentimentos de depressão. Agora que havia tomado uma decisão, planejava instruir o motorista a virar em direção à Rua Narciso. No entanto, ele de repente percebeu que estava em algum lugar perto de onde o Sr. Azik morava. Antes do Sr. Azik sair de férias, ele escreveu para me dizer que voltaria esta semana, mas não especificou a data exata. Já que estou no caminho, deixarei um recado para ele. Além disso, aluguei esta carruagem por 1 hora com 2 sols, e o tempo está quase acabando. Vou parar na casa do Sr. Azik e depois pegar uma carruagem pública. Klein tomou uma decisão rapidamente. 4 minutos depois, ele desceu da carruagem e chegou do lado de fora da casa do Sr. Azik. As casas aqui eram obviamente de melhor qualidade do que as da Rua Narciso, mas não tão boas quanto as da Rua Oves. Havia um pedaço de grama na frente da casa e um pequeno jardim nos fundos. Jim! Dom! Klein puxou a corda do lado de fora da porta e tocou a campainha dentro da casa. Alguns momentos depois, ele ouviu passos de dentro antes que a porta se abrisse. Os traços faciais e a pele bronzeada de Azik apareceram diante de Klein. Como estava em casa, ele estava vestido apenas com uma camisa branca simples, um colete marrom e calça combinando. Klein? Eu estava prestes a escrever para você, cumprimentou Azik, entusiasmado. Cheguei em casa ontem à noite. Klein olhou para a pequena verruga perto da orelha direita de Azik. Sr. Azik, achei uma pista sobre seu passado. Sério? Azik ficou animado instantaneamente. A tristeza que tinha em seus olhos diminuiu. Vamos conversar lá dentro. Klein olhou em volta. Azik assentiu rapidamente. Ele se moveu para o lado e permitiu que Klein entrasse, depois trancou a porta e guiou Klein até uma sala de visitas no primeiro andar. Eles então se sentaram no macio sofá. Que pistas você encontrou? Ele perguntou impacientemente. Como não esperava encontrar Azik hoje, Klein organizou suas palavras. Recebi uma missão recentemente e tive que lidar com um espectro na cidade de Lamud. Lamud, Azik repetiu o termo suavemente, suas sobrancelhas franzidas. Klein observou sua expressão e diminuiu o tom de voz. No processo de lidar com o espectro, descobrimos algo e, então, conduzimos uma investigação dentro da cidade. Um morador da cidade estava na posse de um retrato do primeiro barão Lamud, o qual ele tentou me vender. Pedi para ver o retrato por curiosidade e descobri que a pessoa desenhada tinha traços faciais que se assemelhavam aos seus, tirando os cabelos. Ele tinha até a mesma verruga perto da orelha, com a posição e tamanho semelhantes. Sob meu interrogatório, o homem me disse que o retrato tinha cerca de 40 anos,
mas a pessoa no retrato definitivamente veio do castelo abandonado. Era uma réplica do antigo retrato escavado no castelo. Você deve saber que pessoas como nós, com habilidades únicas, podem mais ou menos dizer se alguém está mentindo, e essa minha intuição me disse que o homem estava dizendo a verdade. Azik se inclinou para a frente enquanto ouvia Klein. Ele cruzou os braços e permaneceu em silêncio por um tempo. 5 minutos depois, ele exalou. Sua descrição não me fez lembrar de nada. Talvez eu devesse visitar o castelo abandonado. Você pode me levar até lá? Seria uma honra, respondeu Klein. Mas tenho que ir para casa primeiro. Não quero que meus irmãos se preocupem. Sem problema. Azik se levantou. Lord of Mysteries, capítulo 150. A descoberta de Azik, Rua Narciso, número 2. Klein assentiu com a cabeça para Azik e caminhou rapidamente para a porta de sua casa, pegou suas chaves e abriu a porta. Melissa, que já estava em casa, ouviu o clique da fechadura da porta e rapidamente saiu da cozinha e entrou na sala de estar. Ao ver Klein, ela disse com os olhos radiantes de alegria: fiz compras. Há frango, batatas, cebolas, peixe, nabos e ervilhas. Comprei até um pequeno pote de mel. Irmã, você também está se acostumando com o luxo ocasional? Klein riu. Você terá que preparar o jantar de hoje. Não precisa fazer para mim, pois estarei fora da cidade. Talvez não volte até o amanhecer. Estou fazendo um favor ao senhor. Azik, o professor do departamento de História da Universidade de Koi. Enquanto falava, ele se virou de lado e apontou para a carruagem que estava esperando do lado de fora. Os lábios de Melissa se abriram e fecharam 2 vezes, antes que ela os apertasse e finalmente dissesse: tudo bem. Klein se despediu de sua irmã e saiu. Ele entrou na carruagem alugada que Azik havia contratado e viajou 2 horas e 40 minutos até a cidade de Lamud. Eram quase 9 horas naquele momento. O céu estava escuro, e eles só podiam confiar no luar carmesim e na cintilante luz das estrelas que penetravam as nuvens para iluminar as áreas sem lâmpadas da rua. Depois de instruir o motorista a esperar na cidade, Klein levou Azik em direção ao antigo castelo abandonado. Enquanto caminhavam, ele percebeu que Azik estava andando mais rápido, a ponto de ele ter que quase correr para acompanhá-lo. No final, foi Azik quem liderou o caminho. Klein queria dizer algo inicialmente, mas foi esperto e engoliu as palavras quando viu a expressão solene de Azik. Com tal velocidade, eles rapidamente chegaram ao antigo castelo. O castelo, que estava quase uma ruínas, se estendia nas 4 direções, enquanto sua torre parecia desolada, selvagem, misteriosa e escura. Azik olhou para o antigo castelo e diminuiu o passo. Ele parou ali e seu olhar parecia profundo, mas perdido, como se estivesse pairando entre sonhos e realidade. De repente, ele gemeu de dor, levantando a mão para massagear a testa enquanto seus músculos pareciam distorcidos por agonia. Senhor Azik, você está bem? Perguntou Klein com cuidado ao ativar sua visão espiritual. Quando estavam a bordo da carruagem contratada, saindo da rua Narciso para Lamud, ele fez uma rápida divinação ao jogar uma moeda para ver se havia algum perigo em sua viagem. Mas ele acreditava que divinação não era onipotente e portanto ele sempre mantinha a guarda para evitar qualquer má interpretação de sua parte. Além disso, Azik era bastante misterioso. Ninguém sabia sobre seu passado, e não se sabia como ele reagiria se fosse estimulado por um encontro com seu passado. Cuidado e preocupação acompanharam Klein durante toda a viagem. Azik não respondeu imediatamente, e deu mais 2 passos adiante com uma expressão de dor. Relaxando a mão que estava em sua testa, ele apontou para a frente com um tom devaneio. Eu já vi esse antigo castelo antes em meu sonho. No sonho, ele ainda estava completo com uma parede externa robusta e uma torre alta. Lembro que havia um estábulo ali, um poço de água ali e um quartel bem ali. Ali havia um jardim usado para plantar batatas e batatas doces. Lembro que havia um campo de treinamento. Eu tinha um filho. Ele tinha apenas 7 ou 8 anos, mas gostava de correr enquanto arrastava uma espada mais alta que ele. Ele disse que queria se tornar um cavaleiro quando crescesse. Minha esposa sempre reclamava que era muito sombrio no castelo. Ela gostava da luz do sol, do calor. Klein olhou para a cor do seu campo de energia e o que o homem disse fez seu couro cabeludo formigar. Ele também ficou um pouco emocionado, como se estivesse vivendo uma história paranormal. O antigo castelo está realmente relacionado ao Sr. Azik.
Poderia ele realmente ser a primeira geração do Barão Lamud, uma criatura transcendental que vive há 1400 anos? Ele é um humano ou espírito maligno? De jeito nenhum, não existem coisas como espíritos malignos correndo sob a luz do dia e se envolvendo com os falcões noturnos. Klein permitiu que seus pensamentos ficassem livres para ter mais ideias. Nesse momento, Azik parou de murmurar e deu grandes passos através do portão principal. Ele caminhou até o castelo sem ser guiado. Ele encontrou o equipamento escondido com óbvia familiaridade e abriu a porta secreta para entrar no porão. Segurando sua bengala com força, Klein seguiu Azik. Eles desceram as escadas e voltaram ao local onde havia um caixão. Ao contrário da vez anterior, o caixão estava fechado e a sensação quente pura havia sumido. O caixão está fechado. Deve ter sido Fry. É sua ética de trabalho como coletor de cadáveres. Klein assentiu, pensativo, e com sua visão espiritual observou Azik andar na frente do caixão em conflito. Azik estendeu as mãos para empurrar a tampa do caixão até que houvesse um vão. Ele olhou para o esqueleto sem crânio por um longo tempo e de repente começou a chorar de dor e tristeza. Azik cambaleou para trás com passos pesados, cambaleou e caiu contra a parede antes que Klein conseguisse reagir a tempo. Ele cobriu o rosto com as mãos e ficou sentado, desanimado. O ambiente subitamente ficou ainda mais escuro. Klein acelerou o passo e estendeu as mãos, mas as retraiu novamente, não ousando incomodar o homem. Nesse momento, sua percepção espiritual lhe disse que o atual Sr. Azik era muito assustador, tão assustador que o porão ficou sombrio e aterrorizante. Klein se aproximou lentamente da escada. Ele confiava no caráter de Azik, mas tinha medo de que o homem perdesse o controle. Depois de esperar mais alguns minutos nessa situação tão desconfortável, ele finalmente viu Azik abaixar as mãos e se levantar lentamente. Sr. Azik parece ter mudado. É isso que minha percepção espiritual me diz. Mas em minha visão espiritual, as cores de sua aura não apresentam mudanças óbvias. Suas emoções estão desanimadas, deprimidas e doloridas como antes. Klein fez um rápido julgamento e sentiu que Azik havia se tornado mais sombrio e imponente. Me lembrei de algo, mas é muito pouco. Azik falou com um tom sem emoção. Então, ele olhou em volta e disse, sinto o poder que tornou seu destino desarmônico. Klein ficou atordoado. Em agradável surpresa, ele perguntou em resposta, você consegue rastrear a fonte? A pessoa por trás da cena da chaminé vermelha criou coincidências em segredo e veio ao antigo castelo de Lamud para levar a cabeça do cavaleiro de armadura negra? O que ele está tentando fazer? Qual é sua verdadeira intenção? Faz muito tempo, mas eu gostaria de tentar. Parecia ver um vulcão prestes a entrar em erupção na voz profunda de Azik. Como? Perguntou Klein curiosamente. Azik caminhou diante do caixão e olhou para o esqueleto dentro dele. Ele pegou o crânio do meu filho. Quero encontrá-lo através de uma conexão de sangue. Seu filho? Sr. Azik, você tem certeza de que o cavaleiro de armadura negra é seu filho? Então você é realmente uma antiguidade. Você realmente perdeu a memória depois de tanto tempo? Este é o preço que deve pagar para obter essa longevidade? Klein respirou silenciosamente, sentindo a estranha sensação de interagir com uma criatura lendária. Então, Azik estendeu a mão direita e de repente cortou o dedo indicador com a unha do polegar, fazendo com que uma gota vermelha de sangue fresco pingasse com precisão no esqueleto branco. Ela rapidamente penetrou no esqueleto, deixando repentinamente vermelho o sangue. Vá! 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 De repente, Klein ouviu o som de um bebê chorando e sentiu que havia alguém olhando para ele pelas suas costas. Ele sacou o revólver e apontou para trás antes de se virar lentamente. No entanto, não havia nada à vista. Não havia nada atrás dele. Até a escada que ligava ao térreo havia desaparecido. Vá! Vá! O som de um bebê chorando perfurou os ouvidos de Klein. Quando olhou novamente para o caixão, ele ficou chocado ao ver que havia muitos rostos disformes e distorcidos se erguendo em meio à névoa negra. Então, eles manifestaram uma estranha porta. Criac! A porta ilusória se abriu e braços branco-pálidos se estenderam para fora, um após o outro, mas eles desapareceram na névoa negra diante de Azik. Pela fresta que abriu, Klein viu um crânio branco. Estava jogado debaixo de uma árvore marrom e reduzido a pó como resultado dos elementos. Criac! Incontáveis braços branco-pálidos foram cortados pela porta que de repente se fechou, caindo no chão. Então,
Klein ouviu um longo suspiro, o suspiro pesado do Sr. Azik, um suspiro que parecia ter uma história rica por trás. Junto com o suspiro, a névoa negra se dispersou e o som do bebê chorando cessou. Tudo voltou ao seu estado original, exceto pelo frio acentuado. Klein cerrou seus trêmulos dentes e olhou para o caixão. Ele viu que o esqueleto vermelho havia retornado ao original, branco e cristalino. Sinto muito. Não consegui encontrá-lo, disse Azik em uma voz profunda, de costas para Klein. Ao mesmo tempo, ele fechou o caixão. Não é de se surpreender que não o encontremos. Seria uma surpresa se conseguíssemos, Klein o confortou. De qualquer forma, fiquei decepcionado muitas vezes com isso, ele acrescentou em sua cabeça. Azik olhou novamente para o caixão diante dele. Ele se virou devagar e disse, vou continuar investigando e espero poder ter sua ajuda. Sem problema. É exatamente o que eu queria fazer. Klein conteve seu desejo de contar a Azik sobre a chaminé vermelha. Por que seria inútil trazê-la à tona? Ele só podia confiar em si mesmo para confirmar seu alvo. No entanto, isso resolveu um de seus principais problemas, que era como deveria envolver os falcões noturnos depois que encontrasse a chaminé vermelha. Ele não acreditava que pudesse matar um mestre de marionetes tão misterioso e assustador sozinho. Agora, ele poderia pedir ajuda do Sr. Azik. Azik arregalou a boca, mas não disse nada no final. Tudo o que ele fez foi suspirar e caminhar em direção à escada silenciosamente. Depois de deixar o porão e fechar a porta secreta, os dois caminharam pela estrada coberta de ervas daninhas e amoreiras. Nenhum deles falou enquanto voltavam do antigo castelo abandonado. Na noite escura, Azik de repente disse, até que este assunto seja resolvido, deixarei meu emprego e sairei de Tingen, para procurar meu passado perdido. Sr. Azik, você descobriu o que aconteceu com você? Perguntou Klein, tendo falhado em esconder sua curiosidade. Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel.